Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos antigos e desconhecidos. Eu sou Guilherme Toledo e hoje estou aqui ao lado do meu eterno parceiro, Lucas Bleicher. Como vai, Lucas? Opa, tudo beleza aí? Vamos ver aí, depois de tanto suspense aí, revelar aí os nossos top 10, né? Pois é, nem foi de propósito, né? Pois é. Criar essa tensão aí sobre o top maldade, 10, mas deu para as pessoas especularem o que tem aí, né, nesse top 10, que faltou esse pedacinho aí, final do mais importante. E vamos lá, né, Lucas, para repaginar. Se você não escutou a parte 1 e 2, pô, eu sugiro que vocês voltem lá, porque a gente explica com mais calma, né, assim, como é que a gente chegou nessa lista de 50. Mas se você não quer nem saber disso e só quer ver os 10, essa lista ela é baseada em 9 listas. Foram listas aqui de todo mundo que participa, né, da equipe, né, incluindo o Zabuzeta, que é o nosso editor, e nós fizemos aqui um pequeno algoritmo que favorecesse mais o que nós temos em comum, né, menos sobre individualidade e mais sobre o que o time do Arqueojogos tem em comum. E aí, baseado nisso, já fizemos aí 2 episódios e hoje aqui pro terceiro ficou faltando apenas o top 10. Então, se você chegou até aqui, né, ouvindo dos outros ou não, aguarde aí um pouquinho que a gente já volta para falar essa lista maravilhosa. Bom, Lucas, então vamos começar a falar dessa lista, né? Vai ser no mesmo esquema dos outros, o pessoal mandou áudio, a gente vai escutar aqui, né, e comentar. Então vamos parar de enrolação, acho que o pessoal quer saber logo. Vamos lá, então. O número 10 dessa lista, vamos lá, é um nome que eu nem sei falar direito. Envolve uma cidade, mas eu acho que Brass Birmingham. Oh. Falei que certo? É, eu acho que sim. Ah, então tá. Brass Birmingham. Lembrando que esse é o Brass que veio depois, né? Nesse meio tempo já anunciaram até um novo Brass aí que vai sair, né? Brass Pittsburgh. Acho que é isso? Sei lá. Esse aí é o famoso Brass Beer, né? Aqui nosso papel não é falar de novidade, é falar de coisa que já passou. E esse aqui nem é tão antigo, mas se for pensar hoje em dia, já passou um tempinho, né? A gente fala que não, mas já vai fazer daqui a pouco faz 10 anos. Pois é. Foi o jogo que realmente colocou ali o Brass como um sistema, né? Mostrou que dava pra pegar ele e transformar ele aí num jogo, que aí eu não gosto dessa palavra, evolução do sistema. Pra mim, ele é uma adaptação aos tempos modernos, né? Principalmente aos tempos que a gente tava daquela época, né, Lucas? Sim, Você chegou a jogar esse? Esse não. Aliás, nem esse, nem... Você falou aí da adaptação do sistema. É interessante que até teve uma que hoje em dia o pessoal não lembra muito, né? O tal do Age of Industry. Isso, né? Dizem que esse sim foi feito pensado em ser um sistema, né? Aí tem vários mapas e tudo, né? Eu vou falar assim, não fui eu que coloquei esse jogo aqui, cara. O meu preferido é outro. Mas assim, é um bom jogo, né, cara? Assim, ele continua sendo um bom jogo. Vamos ver o que o pessoal tem a falar, depois eu dou minhas considerações no final. Vamos lá. Salve, galera. Aparece aqui na 10ª posição o Brass Birmingham. Isso mesmo. Apesar aí da dificuldade de pronúncia aí do nome do jogo, né? Tamo junto. Esse é um título aí do Wallace, que é um designer, é o meu designer favorito. Olha só. Então, realmente, o Brass traz, em termos de jogo, tudo aquilo que eu espero, de fato, de um jogo, né? Boas decisões, muitas alternativas de caminhos, de estratégias, da condução da coisa, formas diferentes de pontuar. Então, é realmente um jogo aí muito bacana. Ele aparece aqui e, de fato, eu acho que compete ele realmente estar atrás do Lancashire. Não dá spoiler, talvez por eu ter conhecido, né, a versão antiga do Brass. Eu acabo gostando mais do Lancashire, eu acho ele mais punitivo, com algum tom de incerteza, e isso acaba deixando pra ele um charme um pouquinho mais bacana aí que o do Birmingham. Quando eu costumo falar a respeito dos dois, é como se eu desse um 9,5 pro Lancashire e um 9 pro Birmingham. Tá justo. Mas eu acho que não dava muito como segurar essa, né? Acho que o outro ia aparecer também. Tá na frente, né? Pois é. Ainda mais sendo o pessoal do Arqueojogos, acho que o outro ganha. Mas eu concordo, cara. Eu também tô junto com o Pedro, eu prefiro o outro, né? Vamos ver, ó. Tem mais gente pra falar aqui, ó. Vamos ouvir o Fernando. Bom, só pra contribuir um pouco no 10º lugar, eu tenho uma opinião bem de controvérsia de que esse jogo não merecia estar. Chuto que nem no top 20, né? Mas, o que
que eu posso fazer? As pessoas colocam um Brás mais alto do que eles merecem, mas discordo bastante da posição do Brás. Não acho que é um jogo tão excelente quanto o pessoal acredita, mas a opinião do povo é a voz de Deus, né? Então tá aí, Vox Populi, Vox Dei. A contribuição dele foi só falar que não merecia estar aí. Nossa, foi só pra causar polêmica. Top 10, a ideia é que vai ser isso mesmo. Mas ó, em defesa do Fernando, a gente gravou um episódio sobre Brás lá no mercado de ações, ainda lembra? E ele já achava ruim desde lá, cara. Ele e o Cláudio, só tava eu defendendo praticamente, porque você não tinha jogado ainda muito, né? Não, na verdade, até hoje eu não joguei o Big, mano. Não, o originalzão lá, né? O Lancashire, né? Sim. Uhum. E aí os caras iam defendendo, né? E tu não gosta mesmo, cara. Vamos lá. Ó, eu coloco, né? Não vou falar desse, mas o Birmingham, eu acho que ele... Eu joguei, achei ok. Mas ele me passa uma sensação, Lucas, que talvez você me entenda. Que eu falo assim, por que eu não tava jogando o Lancashire quando eu tô jogando esse aqui? Sei como é. Que eu tenho com vários jogos. Eu gosto de conhecer jogos novos, eu gosto de ver o que o pessoal tá fazendo em termos de design, né? Em termos de design, eu acho que foi um bom exercício. Sim. E eu acho que até que esse aqui, ele não é exatamente do Wallace, né? Ele até aparece. Mas... Ele aparece aqui, né? Mas ele é do Gavin Brown e Matt Tolman. Então, ou seja, ele não participou, né? Não sei muito bem da história, mas já é uma repaginada, né? Um outro olhar. Pois é. E ele me passou muito isso na época. Ele é um olhar dos tempos do que ele foi feito, né? Em 2018, que pra mim é onde tá um auge de um modelo acontecendo, do euro se consolidando, o euro moderno, então, naquela época, né? Exatamente. Muitos caminhos, né? Aquela coisa que, cara, gosto é gosto, né? A gente já deixou bem claro aqui em trocentos episódios que não é a nossa praia, mas, cara, é o jogo número 1 do BGG hoje em dia. Pois é. Isso diz muito, né? Sim, sim. Mas isso diz muito sobre o público do BGG também, né? Exato, Vou até guardar um comentário a esse respeito mais pra frente aí, quando a gente falar de outras coisas. Então, ótimo. Sem dar spoiler, mas é isso Porque mesmo. acho que é isso sempre. A gente falou, inclusive, quando a gente conversou sobre a nossa lista, assim, cara, toda lista tem um viés, e a lista do BGG tem um viés. Claro. É predominantemente, os usuários do BGG têm essa preferência por esse tipo de jogo. Então, obviamente, deu certo, né? Você juntou a fome com a vontade de comer, né? Sim, Você fez exatamente o que as pessoas queriam, numa produção muito boa, etc. Eu não seria igual o Pedro. Eu acho que pra mim, Brás é 9,5, esse aqui seria um 8, assim, 8,5, vamos lá. Vamos lá, né? Mas já falamos mal demais dele, pro jogo que tá no top 10. Vamos respeitar os colegas que colocavam né? eles aí, né? Porque eu acho que esse agora vai ter mais gente xingando ainda. Vamos lá, Lucas. Qual que é o número 9? 9, esse é um que... Aliás, eu acho que vai ter vários casos aí de falar em reimplementações aí ao longo desses top 10 aqui. Essa é uma delas, né? Esse é um que eu não joguei original, mas joguei a reimplementação, que é o Agrícola, né? Do Uwe Rosenberg. Meu Deus, Agrícola top 9, cara. Quase joguei aí essa semana aí, que eu acabei que teve um convite que eu acabei que eu não consegui, porque resolver umas pendengas, mas... Ia jogar, acabei não jogando, mas eu já joguei várias vezes, o que reimplementou ele aí também, né? Porque bem nessa ideia de tentar direcionar as coisas, que é o Caverna, né? Caverna eu joguei ele várias vezes. Bem parecido, né? O conceito mesmo, né? Assim, do que eu sei, né? Assim, eu nunca joguei o Agrícola, né? Depois aí a gente ouve os especialistas, mas é que o Agrícola você tem que se virar com o que você pega no começo ali, né? Que tem o costume das cartas. E a Caverna seria mais aberta, porque você vai comprando ali as coisas, né? Que vão te dando os poderizinhos lá, né? Então... Será que Caverna aparece ainda? Vamos ver. Do meu lado, eu posso dizer que a Agrícola tá no meu coração. Eu sou, com certeza, um dos culpados de estar aqui. Mas, olha, é difícil de separar a questão passional da questão técnica. É muito difícil. É um dos primeiros jogos que eu me apaixonei. Gosto de muita coisa nele. Mas vamos ouvir o pessoal aqui, ó. Vamos ver pra gente, depois a gente comentar mais, ó. E vamos falar de Agrícola. Daniel. É um jogo que hoje eu não me vejo sentando com muita vontade pra jogar. E que, na verdade, confesso, nunca me animou tanto. As primeiras partidas eu achei um jogo legal, ok, né? Ele tem um pouco de sofrimento, sim, né? Não como Age of Steam, muito longe disso, mas é um jogo que pra mim nunca me empolgou. O Uwe nunca foi um dos meus designers favoritos e a sua obra-prima Agrícola, confesso que, e aí realmente é um gosto muito pessoal, nunca me agradou, mas recomendo pra qualquer fã, né, de um bom Eurogame, né? A produção dele é caprichadíssima, ainda mais agora vai vir uma produção Kickstarter mega absurdo dele. Ele é um jogo que te entrega
entrega uma experiência boa, né, um pouco sofrida, mas um jogo muito bem feito, muito redondo, mas que pra mim não agrada tanto. Bem divisível mesmo, né? Não esperaria que o Daniel também fosse o rei de amores. Esse aqui vai ser xingando, ó, Fernando. Eu tenho certeza que é xingando, ó, vamos ver. Também contribuindo com outra opinião que eu acho que é polêmica. A Agrícola não acho tão excelente quanto a galera normalmente pontua ele. É um jogo... Achei que chato. Você... é tudo sofrido. Até ganhei a partida que eu joguei, as duas partidas que eu joguei. Uma eu ganhei, uma eu fiquei em segundo. Mas, não vai, não roda, não consigo, não gosto. É muito ruim você, tá sempre sofrendo. Eu acho que o jogo, na hora que começa a desenvolver, começa a ficar legal, o jogo acaba também. Acho meio estranho a situação em que o Agrícola se encontra. Eu não gosto também, né? Tô lembrando que aqui, pra tá aqui no top 10, a gente já tá falando de jogos que tem, cara, pelo menos dos 9, já tem uns 4, sabe? Uns 3, 4, 5 colocaram, né? E pra tá aqui ainda colocaram bem nas suas listas, né? Então temos 2. Então, cadê os defensores, bicho? Só tem exato. Não, eu tenho um defensor aqui que eu vou deixar por último. Tá. Esse aqui eu não sei, o Pedrão, vamos ver. Aparece aqui na 9ª posição o Agrícola. Eu tenho uma questão aí com o Ui, de usualmente ter um dos títulos dele na minha coleção. Se de repente tem algum que passa a me agradar, eu logo substituo pelo que eu tenho, mas eu nunca tenho mais jogos do Ui, porque eu acho realmente eles muito próximos em termos de feeling ali, de jogabilidade, então eu acabo não sentindo tanta razão de ter múltiplos títulos, né? Sobre o Agrícola especificamente, eu falei tudo isso que eu falei do Ui, porque eu não encontrei uma motivação pra falar a respeito do próprio Agrícola. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui na 9ª posição. Os caras só xingaram. A gente, obviamente, aí tem bastante gente votando, mas o Agrícola não entra nem no meu top 100, talvez nem no meu top 500. Nossa senhora. Ou seja, os caras que votaram... eu tô aqui defendendo. Eu fui um dos que votei. Esse cara defendeu. Inclusive, ele só mandou áudio nesse jogo porque ele fez questão que ele precisava defender, Tinha que ter, né, gente? Meu xará Guilherme Felga. Agrícola é um jogo punitivo. Agrícola é o jogo da fome. Agrícola não é um jogo que você joga, ele te joga. Meus amigos, todos esses comentários estão completamente equivocados. São pessoas que, infelizmente, não entenderam o que é Agrícola. Agrícola é um jogo que, por si só, é um mundo dentro dele. Oferece inúmeras possibilidades estratégicas, mesmo só com a caixa base. A alma do jogo está em entender o que as cartas te oferecem e de que forma que você pode utilizar as ações para maximizar o que as cartas norteiam para você. Então, se você não vai bem em Agrícola, se você não consegue maximizar suas pontuações em Agrícola, desculpe, mas o problema não é o jogo, o problema é com você. Você que precisa entender o que o jogo oferece de desafio, né? Então, eu pessoalmente acho que Agrícola é um dos jogos que mais oferece um desafio intelectual. Acho que é um verdadeiro accomplishment você conseguir pontuar bem nessa partida, principalmente nos jogos com mais jogadores, né? Quando a disputa por espaços é ferrenha. Então, é de fato verdadeiro você ir bem, né? Eu não acho que Agrícola seja um jogo punitivo, você não pode se prender a uma única estratégia, você tem que ter flexibilidade nas suas ações e, logicamente, criar um motor de comida que te permita manter seus familiares alimentados, né? Afinal de contas, isso tem um peso muito grande no jogo. A respeito das expansões, eu não gosto muito do Agrícola com as expansões, né? Principalmente com a Farmers of the Moor, porque eu acho que ele perde essa essência apertada que eu gosto tanto no Agrícola. Se eu fosse sugerir uma única expansão para esse jogo, seria o Gamers Deck, né? Agrícola é um jogo tão único, né, que ele foi mais ou menos o que o Magic the Gathering foi pro mundo dos jogos e o Agrícola foi pro mundo dos tabuleiros, né? A gente tem a comunidade do Play Agrícola que criou um número enorme de cartas, um número enorme de partidas, superior a qualquer outro jogo que já foi feito, né? E isso fez com que a gente pudesse ter uma variabilidade enorme, né? O Gamers Deck foi criado justamente por jogadores do Play Agrícola, né? E posteriormente refinado pelo UV e lançado tardiamente, né? Então, eu acho que não há jogo que represente melhor os euros, né? Sobretudo os euros de alocação de trabalhador do que o Agrícola. Dessa forma, eu volto a falar, se você não vai bem em Agrícola, não culpe o jogo, se culpe. É porque você não entendeu. Eu falo isso, assim, sem o menor pudor, porque eu já tive dificuldade de entender Agrícola, quase vendi minha cópia, e hoje eu não tenho apenas um Agrícola, tenho 2 e, se Deus quiser,
fizer daqui a algum tempo, vai chegar o terceiro. Então, eu acho que a gente precisa gastar um pouco de neurônio para entender o que o Agrícola de fato representa. Se você não gosta do Agrícola, bom, sinto muito, né? Mas você está errado. Nossa! Cara, eu não sei nem o que comentar, porque ele não deixou muito espaço. O pessoal já veio com gosto de gás nesse top 10, né? Assim, ó, o Felgo fala muita coisa importante que é sobre entender o que o jogo pede, né? A proposta dele, né? Mesmo pra quem às vezes é um jogador de Euro, vai com uma cabeça de fazer motorzinho, ele tem um motor, mas ele é um motor, é só uma parte do jogo. Tem aquela parte que você tem que meio que ir bem em tudo, né? Que às vezes não é tão óbvio. Eu gosto muito da expansão, eu gosto muito de jogar com a Farmers of the Moor, eu acho que ela deixa mais complicado ainda, que você tem que ainda esquentar a tua casa pra as pessoas não ficar, além de passar fome, passar frio, ficar doente e colocar outras coisas. Mas realmente, eu não sei nem vender ele muito pra outras pessoas, sabe? Eu já mostrei pra muitas pessoas, principalmente no passado, quando eu jogava com mais pessoas, e eu via que já pra algumas pessoas brilhava e outras era realmente essa reação da galera de que, né, não dá. Sofrido. Sofrido. Eu só não gosto. Eu acho que ele é sofrido, sim, mas eu gosto, né? Eu adoro. Eu tenho muito jogo sofrido aí que eu gosto mais, né? Mas assim, ó, a gente, né, não sei quando agora, né, que depois eu vou dar um recado aí no final, mas a gente tinha até planejado fazer um episódio só sobre a Agrícola em algum momento, pra discutir com ele bastante aprofundado. Bom, tá aí, né? Número 9. Que é o 8, então, aí? Número 8 é um jogo que, olha, se eu tivesse feito a lista, que a gente fez essa lista já faz um tempo, né? Se eu tivesse feito essa lista mais recentemente, eu teria colocado muito mais acima. É mesmo? Twilight Imperium 4. Cara, que jogo maravilhoso. Esse aqui, eu acho que a experiência Ameritrash, seu apogeu, assim, talvez. Ele saiu recentemente agora pro BGA, né? É verdade, é. Uma coisa que talvez não botava muita fé que iria funcionar. E olha, tá ficando muito legal. Cara, tão legal, eu confesso, eu parei de jogar tudo pra ficar em muitas partidas de TI4. Eu tô em mais de 10 partidas ao mesmo tempo. Nossa senhora. É muito fascinante, cara, esse jogo. Ele tem muitas possibilidades. Bom, vamos lá, vamos ouvir o pessoal. Deixa o pessoal falar. Twilight Imperium aí na 8ª posição. Cara, jogaço. É um épico. Tem uma história, uma profundidade temática muito grande. Componentes, tudo no jogo é muito bonito. Fazem com que essa experiência seja muito bacana. Eu gosto muito da possibilidade de envolvimento, né? De lógicas políticas que o jogo traz. Então, é realmente um dos grandes títulos épicos. É impossível você jogar uma partida de Twilight Imperium e não relembrar dela depois, porque ela sempre traz algumas coisas, discussões, debates na mesa, provocações, né? Então o Twilight, ele é um jogo que, para quem gosta de interação e de uma boa interação, porque como o jogo, eu acabei de falar, é um épico, né? Acontece tanta coisa ao longo dele que em algum momento, dentro daquele contexto, você, com a sua raça, vai ser significativo dentro de alguma decisão. Mesmo que no final o teu resultado não seja uma vitória, ainda assim a memória vai se permanecer presente. Falou bem, Pedro. É isso aí. É um jogo que gera muitas histórias. Talvez o jogo que gera mais histórias. Olha, difícil bater. Vamos lá, ver o Daniel. Twilight Imperium é com certeza uma das manchas do meu currículo gamer. É um jogo antigo, clássico assim, né? Fama de ser super demorado. Nunca tive a oportunidade de jogar, assim, tinha um grupo até por aqui que jogava com alguma frequência, explicava e tudo mais. Só que pelo tempo de partida realmente, né, nunca me animei, né? No mesmo tempo, assim, dava pra jogar um 18xx bem cracudo, então nunca tive assim uma oportunidade, assim, uma janela pra realmente jogar isso, né? Mas eu tenho interesse, quem sabe um dia tirar essa mancha no currículo e jogar, né? Com certeza é aquele jogo que se enquadra aquelas grandes partidas épicas, né? De jogo, né? De exploração e conquista espacial. Mas quem sabe um dia jogue. Quero ouvir aí nesse episódio as opiniões dos colegas aí que levaram ele a um dos tops aqui do nosso Arqueojogos. Cara, ele tem essa questão do tempo, porque se você te falar assim que você vai ficar 10, 12 horas, realmente é complicado, mas é aquele tipo de coisa que todo mundo vai te falar, pô, lá quando estiver jogando não parece. Ainda mais que se você se preparar pra isso, né? Você não vai jogar isso numa noite, né? Aí é besteira, né? Você vai se dar muito mal. Vai se preparando, né? Tirando um sábado pra isso, aí um domingo e fazendo tudo direitinho, cara, é uma experiência que, ó, você não vê passar. Talvez lá pro final da partida, se você já não tem mais chance, se tá lá só figurando, talvez, né? É o que acontece até também no 18xx. E não dá pra comparar, né? Você passar horas jogando um 18xx com um Twilight,
assim, é uma experiência muito diferente. Eu acho o jogo, assim, sensacional. Dificilmente um jogo vai reunir tantas camadas e nada equilibrado, né? Porque é aquela questão que te fala assim, o que vai equilibrar é a mesa, né? Aquela raça ali é mais apelona. Então, cara, não vamos deixar esse cara se crescer, né? Tem votação, tem disputa, tem política, tem traição. Nossa, cara, é maravilhoso. É difícil demais, assim, porque se listar as mecânicas, listar as coisas, não é a mesma coisa de você sentar lá e jogar uma partida dessa. Mas se você não jogou, joga lá no BGA, porque apesar de não vai te passar a sensação, eu acho que pra quem já jogou, funciona muito bem, mas talvez pra um apresentável eu não sei dizer, né, se ele... Mas não vai lá tirar uma dúvida, né, vai que funciona. Talvez jogar ao vivo, né, todo mundo falando ali por um Discord. E é um jogo que ainda, assim, eu acho que assim, ó, se tivesse aqui o Zabuzeta, eu sei que é fanzaço, mas ele não mandou áudio, mas certeza que ele... Pô, Zabu, se você conseguir enfiar um áudio aí na edição, fala aí, cara, né? E vamos bora lá. Fala, pessoal, tudo bem? Zabu, minha participação aqui no Top 10 do Arquivo Jogos, pra falar do Twilight Imperium, meu jogo favorito da vida. Eu acho que ele tem muita relevância pra mim nessa consideração de Top 10, porque ele é um jogo épico, que toda partida pra mim é memorável. Lembro de quase todas as partidas que eu joguei, faz muito tempo que eu não jogo presencialmente, mas hoje com o BGA tem sido uma boa forma de matar a saudade dele. Mas é um jogo excelente, assim, porque sempre que eu jogo ele, as coisas vão se materializando, assim, vão formando todo um conjunto que me lembra porque eu gosto desse jogo. Esse jogo é excelente, além da produção maravilhosa dela. Eu não vou nunca jogar a versão com a expansão, né? Até porque essa versão é muito cara, aqui no Brasil tá muito difícil comprar jogos de tabuleiro, pelo menos para as condições que eu tô inserido, mas hoje com uma alternativa como o BGA tem sido uma boa forma de você conhecer os jogos que são caros, que talvez a gente nunca vai conhecer, e que o Twilight Imperium é muito interessante porque é um jogo que se encaixa numa gama de jogos assim que são épicos, né? Por conta da forma que as coisas acontecem nele, né? De como você se expande a sua influência, como acontecem os conflitos, como a política, a negociação ocorre, muito, muito interessante. Eu sempre recomendo aqui Twilight Imperium. Eu sei que eu tirei todos os episódios do Jogatina BG do Ludopit, mas se você procurar lá no archive.org o podcast que o Toledo participou, e muita gente participou sobre o Twilight Imperium quarta edição, tá lá disponível ainda, beleza? Então um abraço, valeu pelo convite aí. Maravilha, ó, a opinião do Zabuzeta aí. E o próximo aí da lista, Lucas? Esse aqui eu tô felicíssimo, só não tô mais porque podia estar mais alto, hein? Esse aqui foi o que me fez entrar nesse hobby aí, que é o Tigres Eufrates, Rainer Knizia, né? Maravilhoso. Pô, esse jogo é espetacular, bicho. Nossa, assim, imediatamente virou meu preferido e até hoje é nota 10 pra mim, não tenho o que falar. Acho espetacular. É um jogo, né, da Era de Ouro aí, né, dos euros clássicos, né, quando não se tinha medo de botar conflito, né, em euro, e tem conflito mesmo, né? Esse é um jogo assim que o... Tem, ou se tem. Nossa senhora. Aliás, se você ficar sozinho lá achando que vai resolver as coisas, você se ferra. E, assim, é clássico, né? O cara é genial, né? Assim, ele ganha na quantidade também. Isso. Se não chegou, já deve estar perto de chegar nos 1000 jogos feitos, né? Mas é um cara que, assim, ele faz as coisas da cabeça dele, né? Ele não é muito de usar as mecânicas que estão na moda, né? Assim, meio que cria as coisas mesmo, né? E esse é um jogo que, sei lá, você vai descrever ele pro pessoal que conhece os jogos de hoje, você vai falar o quê? Ele não é alocação de trabalhadores, não é exatamente controle de área, ele é e não é, né? É difícil, né? Assim, como é que você explica o que é o Tigres Eufrates, né? Então você tá lá... É bem difícil. Abstraindo, né? Uma disputa aí de civilizações com uma coisa interessante que cada, né? Uma das 4 civilizações, o jogo joga até 4 pessoas, tem lá 4 tipos de líderes que só não pode ter, né? Terrenos ali, né? Que são os reinos, como a gente chama, que tenha líderes do mesmo tipo, mas pode ter misturado lá. De repente tem o meu rei com o seu mercador e assim por diante, né? E cada um desses 4 líderes tem o seu poder especial ali, as peças têm suas características também. E à medida que o jogo vai, né, avançando, você vai aí crescendo, né? Esses reinos, eles vão se encontrando, né? Fatalmente aí vai ter essa briga, porque tem, como falei, né? Tendo mais de um líder do mesmo tipo, tem que definir quem fica, né? E nesse negócio de definir quem fica, você pode mudar completamente a configuração do mapa, né? Cada vez que você se chocam 2 reinos ali, né? Você vai ver quem que fica, sai o líder e sai todas as peças, né? Daquele tipo ali de líder, né? Então, no caso do mercador, sai todas as peças de mercado, né? No caso do rei, sai todos os vilarejos ali, né? No caso do priest, né? O sacerdote, sai lá os templos, né? Assim por diante. Então, é um jogo, assim, que tem a questão do conflito, tem a questão de você ver o que vai acontecer ali quando você ganhar ou perder as coisas. Você pode até pensar em perder alguma coisa para quebrar uma
uma linha de batalha ali ou favorecer outra, né? E tem um pouco do acaso também, né? É um jogo que, na hora que acontecem essas brigas, está sendo decidido é o que está na mesa, né? Que dá força ali para os conflitos, e o que está na sua mão também, né? Você complementa com o que está na sua mão. É jogo que você tem os tiles, né? As pecinhas ali, todo mundo fica com 6 na mão, e aí você vai resolvendo isso, né? Então tem a parte do blefe também, né? Quanto que você vai jogar e tudo. Então, assim, pra mim é espetacular. É um jogo que jogo aí desde 2009. Foi o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno. E jogo sempre que eu tenho oportunidade. Toda hora tô jogando ele no BGA lá também, né? Tem uma implementação muito boa lá. E quando aparece, então, a oportunidade de jogar na mesa mesmo, nossa, aí, feliz da vida. Isso pra mim é clássico imortal aí, do Dr. Rainer Knizia, né? Tá. Assim, ô Lucas, e tem aquela pegada que eu gosto também de ter coisa compartilhada, né? Que a gente gosta dos 8x, de Cubic Rails e também é um jogo que já tentou ser reimplementado, né? Até por ele mesmo. Tem lá um... Exato, é. Qual é que é o nome? O... Yellow Yangtze. É, já tentaram pegar essa fórmula e eu acho que nessa mesma história, né? De tentar adaptar pros gostos daquele contexto e já vi pessoas dizendo que preferem as reimplementações, aí depois tem, sei lá, Babilônia também, não é? Alguma coisa parecida. Babilônia, ele meio que mistura também com o Samurai, né? Que é outro clássico dele aí. Mas eu acho que no final das contas o clássico é o preferido, né? É o que, pelo menos pela casa aqui. Sim, não, sem dúvida. É o que nós preferimos. Excelente jogo. Gostaria de ter jogado mais ele. Eu conheci muito, muito tarde. E gostaria de ter jogado aqui nos meus tempos onde eu tinha mesa toda semana. Acho que teria feito muito sucesso aqui. Mas ainda tenho esperança que a minha cópia tá aqui. Não me desfaço dela. Né? Tô precisando marcar aquela visita aí. E sei que vou jogar ainda ao longo da minha vida. Que é um baita jogo e pra mim nada parecido. Essas reimplementações nenhuma me interessou assim. Eu falei assim, legal, mas pô, acho que Tigres e Eufrates pra mim aí cai naquela categoria que é jogo pra vida toda, né? Sim, exatamente. Exatamente isso aí. Tigres e Eufrates é um jogo que... Aí eu já posso contribuir com uma opinião positiva. Acho que ele tá numa boa posição aqui. Acho justo, é um bom jogo. É um jogo simples, fácil de explicar pras pessoas. Acho que vale bastante. Com toda certeza, não sei se estaria no meu top 10, mas com toda certeza tá no meu top 30 aí. É um excelente jogo. Eu só nunca consegui uma cópia física desse jogo. Não por falta de opção, porque já apareceu várias vezes pra eu pegar, mas sempre acabei pegando outras coisas. Jogo muito ele online. As pessoas que mais gostam de jogar comigo, ele também não moram próximo, né? Então acaba que eu só jogo ele online, mas é um excelente jogo. Tigres e Eufrates, excelente jogo do Knizia. Eu confesso que eu não joguei a versão mais recente dele, eu só tive contato com o Tigres e Eufrates mesmo, né? Depois ele foi repaginado, ganhou outro nome, né? O Yellow Yangtze. Essa versão eu acabei não jogando. É um jogo de regras, eu vou dizer relativamente simples, porque ele tem sim uma questão, né? De quando você explica os conflitos, usualmente alguém que tá numa primeira partida desse jogo acaba não pegando logo de primeira essa ideia, mas é um título de muita qualidade de game design. O Rainer Knizia é um cara que sabe produzir e desenvolver, né, jogos elegantes. Eu acho que nesse sentido o Tigres e Eufrates representa muito bem características que são comuns a jogos do Knizia, e quando a gente procura algum título que reúna mecânicas interessantes, decisões interessantes, ações interessantes, que normalmente são poucas, né, você tem poucas opções de ação, mas o que essa ação causa no jogo é realmente aí um título, né, que traz muita qualidade aí no seu desenvolvimento e possibilita a quem gosta de um bom Eurogame que tenha interação, né, um euro de conflito propriamente dito, tendo aí não é bem uma dominação diária, né, mas realmente esse conflito, eu acho que tem aí uma pérola na mão. Tigres e Eufrates, com certeza, é um dos jogos que eu mais gostei e que eu menos consegui jogar, né, no decorrer dos últimos anos, né, realmente por falta de oportunidade ou de vergonha para jogar a implementação online dele, que é boa, mas enfim, como eu prefiro jogar realmente presencialmente, né, tive poucas oportunidades de jogar mais, assim, joguei poucas partidas, muito menos do que gostaria. É um jogo que é sempre muito divertido, sempre traz, ele tem um aspecto de aleatoriedade que alguns jogadores não curtem, entendo, né, do sorteio ali dos tiles, mas é um jogo muito, muito bem pensado
animado, né? Nise ali na sua melhor forma, e é uma produção, né? Essa produção aí da Fantasy Flight lindíssima, também muito boa de jogar, assim. O ideal mesmo seria um style, umas peças assim de plástico, né? Que à medida que você vai manipulando aqueles tiles ali de papelão, que não pode se desgastar, mas também precisa de muitas partidas para isso. Mas eu acho um arqueojogos, assim, realmente mais icônicos, que brilha com certeza em todas as partidas. Recomendo a todos que gostem assim, de um jogo assim, de controle, de cerco de área, tem com uma dosezinha de aleatoriedade. Jogo muito estratégico, recomendo bastante o Tigres e Eufrates. Quero jogar mais Tigres e Eufrates. Realmente eu olho ele aqui na prateleira, né? Ele me chama muitas vezes para jogar e irei com certeza tirá-lo aqui em breve para tentar jogar mais novamente. Excelente jogo. Então vamos lá, vamos aí pro número 6, que é um clássico aí também já hoje em dia, que é o Through the Ages, né? O jogo aí do Vlada, um jogo de civilização. Já foi muito mais famoso, eu acho, sim, né? Sim. Hoje em dia já tá se perdendo. O jogo já foi meu top 1, cara, há uma época da minha vida, sabia? Olha, eu fiquei apaixonado por ele desde a primeira edição, que não é essa revisada que tem hoje em dia, né? Que é mais outro, né, que tem implementação aí, né? Acho que tem. Nossos top 10 vai estar cheio disso. Esse aqui eu acho que é quase uma segunda edição mesmo, né? Ele só mudou ali, deu uma ajustada em algumas coisas, assim. E é um jogo que ele causa estranhamento? É um jogo de civilização, mas que não tem mapa, né? É. Acho que esse que é o principal ponto dele. Foi isso aí que até hoje, né, fez com que eu não corresse atrás de testar. Com certeza. Você já falou várias vezes isso, né? Você gosta muito do mapa e ele apesar de não ter esse mapa central, ele ainda é muito interativo, né? Pois já me falaram isso. Ele só elimina as distâncias, né? O mapa teria isso, né? Quem tá mais perto, quem tá mais longe, mas é como se tivesse todo mundo numa distância igual um do outro e você pode atacar, né? Tem muita guerra, inclusive o que muitos reclamam às vezes, porque o militar pode destruir alguém da partida. Mas assim, em termos do que ele conseguiu fazer com cartinhas, assim, é sensacional pensar que ele conseguiu criar um lance que lembra os packs, assim, né? De uma esteira que vai simulando o tempo e causa bastante situações interessantes, bastante estratégia diferente. Vamos aqui ouvir o pessoal falando um pouco, ó. Vamos ver aqui. O que eu posso falar de Through the Ages? O jogo é sensacional. É maravilhoso, eu gosto muito dele. É um excelente jogo de Civ, né? Em que você vai evoluindo suas tecnologias, né? Construindo seus prédios ali, com recursos. Só tenho a falar positivo desse jogo. A única coisa que eu poderia falar negativa é que eu gostaria que esse jogo durasse mais. Acho que a última era ali, na hora que você tá começando a ficar super forte, pegando todas as coisas, isso aqui eu jogar acaba encerrando. Então, por mim, seria muito legal uma versão expandida do Through the Ages, em que tivesse, sei lá, uma terceira era dobrada, uma quarta era ali, alguma coisa só pra conseguir jogar mais um pouquinho com a civilização que você construiu. Fernando deve ser um dos únicos que pede isso, porque o pessoal reclama que é muito longo, tem até a versão reduzida, né? Mas é que realmente, né, quando ele chega num clímax lá, o jogo meio que se encerra, realmente a última era basicamente quase não existe, a era 4. Me surpreendeu, achei que o Fernando não gostava, cara. Me surpreendeu essa aqui. Vamos ver aqui, ó, mais o Daniel falando. Through the Ages, nossa, esse jogo fez muito sucesso aqui em Brasília, eu acho que até hoje ainda faz, assim, uma legião de fãs, assim, que organizava campeonatos e etc, isso na edição anterior ainda, né, agora com a nova edição, né, realmente ele subiu um degrau, assim, na preferência da galera, né, ele ficou, algumas arestas aí foram bem aparadas, ficou um jogo muito mais redondo, muito mais interessante até, e com as versões para aplicativos aí, né, realmente ele roda muito mais rápido, é um jogo que infelizmente ele tem um gerenciamento assim um pouco lento, é um jogo mais demorado, pesado, mas ele te entrega a experiência de um jogo de civilização épico, realmente numa caixa ali, que nossa, assim, é um dos grandes jogos assim de civilização que eu já joguei. Hoje, assim, não faz tanto o meu estilo, prefiro estar jogando outros tipos de jogos, mas com certeza, assim, já figurou entre os meus tops aí por um bom tempo e ele entrega uma experiência realmente única, né, em matéria de jogos de civilização. Recomendo bastante para quem gosta do estilo conhecer Through the Ages. Through the Ages, entendo que muita gente curta o jogo. Eu gosto muito também de algumas questões dele, tipo o fluxo mesmo que esse jogo tem na decisão de você baixar cartas, de colocar o povo ali para trabalhar, fazer essa distribuição, os métodos de pontuação. Então ele tem bastante coisas interessantes. Na minha opinião, não é o melhor jogo do Vlada. Dentro desse top 10, novamente, ele não entraria no meu top, né? Então, feito ali a questão de votação,
eu entendo. Eu não entendo por quê. O que me desagrada num True the Ages da vida? Eu realmente não gosto da resolução militar que o jogo propõe. Ele permite, às vezes, um certo... A gente reclama muitas vezes do jogo que é um Bash the Leader. Esse ele tem, né, potencial de fazer o exato oposto. De você transformar alguém dentro de uma mesa de 3 jogadores, de 4 jogadores, como um alvo, justamente por ele estar enfraquecido. Então, o jogo meio que motiva você a chutar quem tá caído. E aí, eu acho que a experiência de mesa, pelo menos as que eu tive costume de participar, nunca me deram aí um agrado com relação ao jogo. Embora, como eu falei, eu gosto da dinâmica dele enquanto card, enquanto montagem ali da tua civilização. Essas coisas todas aí são bem interessantes. Há algumas resoluções militares, né? Mas especificamente aí, essas que envolvem agressões e ataques, normalmente eu acho que não há uma boa resolução. Como o jogo não tem nada físico, não tem limites, eu entendo que você pode meio que atacar qualquer um na mesa. Nunca vi sentido. Por que eu não atacaria aquele que está mais fraco? E se o caminho acaba sendo esse, naturalmente o jogo meio que te obriga a sempre ter poderio militar. O que a gente sabe que dentro de uma lógica de civilização isso faz todo sentido, mas que pro jogo pode não ser muito o caminho que as cartas estão te possibilitando, que você deseja seguir. Então eu acho que tudo isso acaba realmente trazendo aí um ponto não tão positivo para o jogo, para mim enquanto jogador. Isso aí não tem como negar, cara. Olha, tanto que o jogo tem um dispositivo oficial para você abandonar partida. Caramba. Não, porque se a gente em 4 jogadores fica muito complicado, né? Se alguém apanha, cara, ele tem a chance de apanhar de um, apanhar de outro, e quando voltar a vez dele já tá destruído. Então tem um mecanismo pra você abandonar a partida já, que tudo ali, oficial e pronto, ó, resign, e que eu acho que ele já colocou por isso. Olha só, eu joguei muito, cara, principalmente quando colocaram a versão digital, mas muito mesmo, né? O Zabuzeta vai lembrar aí de organizava ranking, nossa, cara, muitas partidas. Naturalmente, se desenvolveu um meta altamente militar no nosso grupo. Era absurdo o nível que o pessoal chegava. E pra mim, eu entendo assim, é um jogo que, óbvio, você vai botar alguém na mesa e vai mostrar pra ele a parte euro, que é maravilhosa a parte euro do jogo, o motorzinho que se cria, como as coisas se conectam e, cara, é maravilhoso. Mas você tem que avisar as pessoas que estão ali assim, cara, não vacila no militar por nenhum momento. Pra mim, ele é uma camada que dá uma tensão no jogo muito grande, porque você tem que estar de olho nisso, você tem que estar com medo, você não pode ficar à mercê de um ataque que vai te destruir. Depois, com a experiência, você vê que entre jogadores experientes, dificilmente alguém vira saco de pancada. Óbvio, numa partida ou outra que as cartas realmente não colaboram, pode acontecer, sim, mas geralmente são pessoas que erraram, entende? Então o jogo pune demais, realmente, os jogadores vão punir, mas o que o jogo leva a isso, como o Pedro bem falou, pode ser bem complicado, principalmente ao vivo, né? Um dos nossos amigos aqui, quando a gente jogava, odiava por isso. Porque ele, nas vezes que a gente foi jogar, ele foi saco de pancada, ele odiava o jogo. Ele falou assim, nunca mais. Quando for isso aí, nem me chama. Ele faz por merecer a fama que ele teve, né? E ainda tem aí, pra quem ainda joga, recomendo demais. A experiência física, eu digo que pra mim ficou um pouco menos atrativa depois que eu vi a forma digital dele, porque ele tem um downtime muito alto. Isso é complicado, sabe? Jogar em 4 pessoas, cara, até voltar a tua vez demora, sabe? Então, tem algumas coisinhas pra mim me incomoda mais isso do que essa questão militar, porque talvez essa eu tô bem vacinado, né? E eu sei o que pode acontecer. Mas um baita jogo faz por merecer tá aí. Bom, vamos lá então pro nosso número 5. Eu me dei bem demais, né? Pegando os números aí pra ver, porque número 5 vai ser o Chicago Express. Aê! Do Harry Wu, também conhecido como John Borer, né? Que maravilha. Esse, inclusive, a gente já fez um episódio especial só sobre ele, né? Um dos primeiros, inclusive, né? Nossa, muito bom, cara. Cara, esse jogo Vamos deixar o pessoal falar, depois a gente fica só rasgando cedo aqui no final. Bom, Chicago Express dispensa qualquer tipo de introdução, né? Acho que é o melhor Cube Rails que tem. É uma excelente porta de entrada aí pros joguinhos de trem, ele consegue ser razoavelmente simples, dá pra jogar com civil, né? Você explica pras pessoas, as pessoas conseguem jogar, conseguem entender. Vale muito a pena ter na coleção. Infelizmente é um jogo que é um pouco mais complicado da galera conseguir achar uma cópia, principalmente com a cópia com a expansão. Ele já teve edições bonitas, edições feias, edições horripilantes, como as mais recentes, né? Pois é. Mas vale ficar de olho, vale procurar e vale jogar. Com toda certeza, extremamente merecido a posição aqui do Chicago Express. Esse é um efeito interessante
interessante, né? Ele é um dos únicos jogos que vai piorando com o tempo, né? A produção. Nossa. Pô, eu tenho aqui a nossa clássica ali, né? Da Queen, né? Da Queen, né? Que é só a caixa que é grande demais. Mas eu acho ótimo, né? Mas, cara, é maravilhoso, né? Eu acho um charme aquele, nossa. Sim, as shares, né? Que são realmente uns certificados, assim. Bom, vamos ver aqui mais um amigo, ó. Esse aqui vai falar bem, hein? Senão eu paro aqui se ele falar mal. Chicago Express, pra mim, também é um dos melhores Cub Rails que já tivemos aí, né, do grande John Bora. Ele traz os elementos, vamos dizer, mais clássicos desse estilo de jogo, da construção das companhias de trens, da investimento em ações, dos leilões. Então, você tem todos os elementos muito bem construídos num jogo que pode ser muito rápido até. O nome Chicago Express também não é à toa, assim, as partidas são geralmente rápidas, mas é um jogo ainda muito opaco, né, difícil às vezes nas primeiras partidas você sacar as estratégias dele, apesar de aparentemente, né, as regras serem simples, mas um jogo que eu recomendo para qualquer fã de jogos econômicos, né, que quer entrar no universo dos Cub Rails. Ele saiu uma edição nova agora, mais feiosa do que a da Queen Games. A edição antiga da Queen Games realmente bem bonita, apesar da caixa enorme, mas essa edição nova ela é mais feiosa mesmo, é uma arte bem original do John Bora, mas vale a partida, vale conhecer, né, qualquer edição que você tiver acesso aí. É um excelente jogo, entre os meus nota 10 Chicago Express, e você também pode jogar ele no BGA, né? Ele tem uma implementação muito boa. Né? Ele é opaco, com certeza. Eu acho que muita gente já jogou, não entendeu e passou pro próximo. Que é uma pena, né? Porque assim, pelo menos pelo fato de ser um jogo rápido, né? Assim, às vezes dá pra você jogar uma seguida, assim, né? Depois que o pessoal pega o jeito, se tiver alguém lá que tá fazendo as coisas certas, né? Opa, não, então eu quero jogar de novo aí pra jogar direito, né? Isso mesmo. É um jogo de 45 minutos, uma hora aí. É o que eu acho brilhante, né? Assim. Todas as vezes que foi aqui, nunca joguei uma só. Pois é. Sempre teve uma seguida. É impossível. É muita vontade. Não, e pra mim, cara, ele tem aquela coisa que ele tem um setup fixo e que sempre sai diferente, né, cara? Exato, Já vi partida que ninguém nem chegou lá em Chicago. Nossa, até vou fazer um comentário, talvez tenha até feito isso no episódio dele, né? Uma vez eu vi um cara que falou que achava esse jogo horrível, né? Ele joguei, mas nossa, esse aí é aquele jogo lá que o objetivo é chegar do outro lado, né? Aí o cara realmente não entendeu de jeito nenhum qual que é a do jogo, né? Não entendeu. E assim, não dá pra culpar porque, assim, realmente é um jogo que é aquela coisa clássica, né? Assim, eu acho que muitos dos jogos mais brilhantes são assim, né? Assim, tem quase nada de regra, né? Mas, assim, não é óbvio o que você vai fazer com essas regras, né? Tudo bem, você tem que ter mais dinheiro no final aí, mas como você consegue isso, né? E tem isso, né? Às vezes o cara acha que não, o meu objetivo é chegar do outro lado ali, né? Quando não é, você... não é. Não é nem ganhar mais dinheiro, né? É simplesmente fazer mais dinheiro que os outros, né? Às vezes é assim, o que você faz é só evitar que os outros peguem, fazer com que os outros gastem muito, né? Dar umas alopradas no leilão lá pra só o cara gastar mais, né? Então... Isso é outra coisa que muda muito, né? Tem jogos que... Isso aí é o que você falou, né? Qual que é a pontuação média? Não existe. Não tem. É isso que você falou. Tem partida que o pessoal fez menos dinheiro, depois que o pessoal todo mundo ficou rico. Então é o que você... Nossa, é perfeito. Não importa. É só fazer mais que o outro. Exatamente. Parece óbvio isso, mas é que ele não é um euro, né? Ele não tem um motor, então ele não tem nem base de comparação. Cara, e tem uma coisa, por exemplo, eu tenho aquela expansão aqui, tem duas, né? Não sei se é uma. Eu tenho aquela que coloca a Eire, né? Aquela companhia clássica lá e a mais outra. Eu nunca usei, cara. Também nunca fui atrás, assim. Mas eu tenho aqui, eu fico curioso, assim, um dia eu vou estrear. Sim. O jogo base é tão maravilhoso, é tão redondo, cara. E como você falou, né? Um jogo com setup fixo, não tem nenhuma informação escondida, tudo aberto ali, e ainda assim cada jogo é completamente diferente, né, cara? É brilhante, assim, espetacular. Dá vontade de parar e jogar, né, Lucas? Vamos jogar, abrir uma aqui. Mas é exatamente isso. Bom, acho que essa aqui a gente denunciou porque a gente colocou bem alto. Nossa, isso aí não posso nem esconder nada. Mas chegando aqui, cara, nessa posição já não é mais só nós dois, hein? Já tem que ter pelo menos mais uns 3 aí que colocaram, no mínimo, pra falar dele, né? Bom, então vamos para o... É isso mesmo, né? Número 4 agora? Número 4, esse aqui é maravilhoso. Age of Steam. Que jogo incrível. Esse é bom demais também. Que jogo, né? Que também cai nessa aí de versões, reimplementações, né? Eu mesmo demorei pra conhecer ele, né? Porque eu conheci pelo Steam, né? Que já era a versão amaciada dele aí, que saiu anos depois. Versão amaciada. Então, Age of Steam, que tem toda a novela, né? Do Border com Wallace. Cara, e a gente também gravou um episódio só dele, bem legal, lá no mercado de ações, bem completo. Um jogo que é infinito, né? Porque quantidade de mapas oficiais e não
não oficiais, né? Você pode, cara, seu hobby pode ser só Age of Steam, se você quiser. Não, você pode passar a vida inteira só jogar só ele. Tem mapa de literalmente tudo, né? Tipo, tem mapa de zumbi, tem mapa de discoteca. Nossa, é sensacional. Vamos ver aqui o pessoal. Os que mandaram são fã, então com certeza eu suspeito quem mandou aí. Age of Steam, grande jogo. Mais um aí na lista do Martin Wallace. Figura aí na 4ª posição. Na minha lista pessoal, ele tá mais pra cima até. Então, é um dos grandes jogos de trem, de bloco, muito punitivo. É um jogo extremamente desafiador. Então, por exemplo, eu gosto tanto da linha, né, 18, e se eu procuro algo um pouco mais rápido para jogar, mas que me traga uma sensação semelhante em termos de me agradar realmente, né, a partida, o Age of Steam é certamente esse jogo. Então, se você gosta de trem, gosta de jogos econômicos, gosta de jogos desafiadores, não só pelo que os outros jogadores vão impor pra você, mas é um desafio pessoal também. A dinâmica do jogo por si só, principalmente no começo dele, já é muito difícil de você evitar quebrar. Um jogaço. Realmente aí o Age of Steam é um top 10, com certeza. É, né? Vamos lá, vamos ver aqui o outro cara que é fãzaço. Age of Steam, né? É uma paixão muito antiga, é um jogo que também confesso que as primeiras partidas não me desceu muito bem. É um jogo, realmente, que eu digo que é o jogo whisky. As primeiras provas, às vezes, não são lá muito boas. Ou o jogo sushi, né? Sei lá. Mas que... é um jogo que te entrega muito quando você começa a ver, né, a beleza por trás de toda a brutalidade da coisa, né? Eu digo que é um jogo que te gera uma tensão muito grande na mesa. É difícil você ter jogos hoje modernos que gerem uma tensão. Geralmente são jogos mais modestos, são jogos para divertir, para descontrair, às vezes com uma arte, né, uma produção muito caprichada. Já o Age of Steam é muito contrário disso tudo, né? As produções mais espartanas e um jogo sofrido. Um jogo tenso, você sai do jogo realmente cansado, né? O cérebro ali queima muito, mas com certeza ele entrega uma experiência única, né? Não vou entrar em detalhes, né? Age of Steam sempre é um objeto aí de um episódio aí mais antigo ou mais novo, a gente sempre tá trazendo algumas novidades aí sobre esse sistema de jogo maravilhoso, né? Então cada mapa é muito distinto, né? Pode ser muito distinto um do outro, então como fosse vários jogos em um só. A produção nova da Eagle, que até trouxeram para o Brasil, né? Traz vários mapas numa caixa só, então você tem experiência ali para mais de ano de partidas, vale muito a compra para quem gosta de jogos econômicos, jogos sofridos, mas que entregam bastante. Sensacional, né? Mas você vê que o sofrimento depende de onde vem, né? Porque o pessoal xingou do Agrícola e aqui tá elogiando, né? Eu também sou suspeito, eu sou fã do 1849 lá, que é sofrido pra caramba também. Exato, O problema não é o sofrimento, o problema acho que é como esse sofrimento tá ali, né, no contexto todo do design, porque aqui no caso o pessoal gosta, e realmente dá pra quebrar, você vai à falência, vai chorar no leilão. Inclusive o Daniel, um cara que me convenceu há muito tempo atrás de que não era um jogo de trem, de leilão, que, na verdade né? é um jogo de leilão, né, se for pra classificar assim, né, e eu concordo, sabe, pra mim foi muito fácil ser convencido, porque, óbvio que é um jogo de trem, né, tem um monte de trilho, constrói as rotas e tudo. Ele é importante, tem até pick-up delivery, que não é um negócio muito comum em jogo de trem, mas tá lá, mas o jogo é o leilão, cara. A parte do leilão é a parte onde você tem a competição, vamos assim dizer. Óbvio que os blocos nas rotas são importantes, uma delícia dar um bloco, mas você fica bom jogando o leilão. Você tem que ler muito bem a mesa, você tem que saber se posicionar, você tem que saber fazer espremer aquele $1 teu ali. Assim como no Chicago Express é você jogar aquela ordem das ações, né? Aqui também é crucial o leilão. E é isso, né? Só essa versão aí, realmente, como o Daniel falou da Eagle, se vier aqueles mapas, nem precisa de mapa extra. Cara, joga todos aqueles mapas com calma, porque eles vêm pra várias contadas de jogadores. E aí começa a caçar mapa. Não sei que, né? Não sei que você queira fazer a coleção, né? Daí tudo bem. Mas, pô, pra jogar, aquilo dá muito pano pra manga. E às vezes é aquela coisinha de uma sutileza que você troca ali numa regra, que já oferece uma outra experiência, né? De como que vai resolver, né? Como é que vai ser toda a dinâmica do jogo. Cara, é um jogo, assim, maravilhoso. Eu me desfiz dele porque, infelizmente, no meu grupo aqui com meus
começou a se desmantelar. É um jogo que não dá pra jogar solo. Até tem lá uma mapa solo. Mas, cara, não dá. Pô, eu sou o cara dos jogos solo, né? Pô, mas pra mim, cara, não. Tem outros jogos pra jogar solo. Pô, eu já assisti pra jogar com vários aqui se matando no leilão. Porque pra mim é sobre isso, é sobre o leilão, cara. Então, mas assim, pra mim também. Foi um que votei aí alto. Pra mim, uma experiência maravilhosa. Diria que eu não sei dizer se ele é o meu melhor jogo de leilão, porque eu gosto muito do Arte Moderna. Eu também amo. E assim, eu tenho muito jogo de leilão. Você tem muito jogo de leilão, né, Lucas? Nossa senhora, eu sempre brinco aí, o pessoal sempre se refere a mim como o cara do jogo de trem, mas ó, tem uma coisa que eu tenho mais em casa que jogo de trem, que é jogo de leilão. Jogo de leilão. Tudo bem que boa parte deles são de trem também, né, mas... como é o caso aí, né? Pô, e o Age of Steam, a gente ainda tem, cara, lembra? Não sei se você participou, Lucas, uma partida que a gente gravou na pandemia com o Leandro Pires. Ah, sim. A gente gravou uma partida lá no Tabletop Simulator, cara. Foi bem divertido, cara. Foi um pouquinho antes do jogo vir pro Brasil. Bom, maravilhoso. Olha, tinha que estar aí porque eu acho que realmente combina muito com o pessoal, né? Então vamos lá. Chegamos no pódio. Olha, hein? Ó, que responsa, hein? Que responsa esse pódio. De novo aí, caiu com uma luva aí, um número ímpar pra mim aqui. Então fala esse número 3 pra gente. Imperial de MacGuff. Esse aqui é espetacular. Esse aqui, do mesmo jeito que o meu Tigres e Belfrates foi o meu primeiro jogo moderno aí, né? Imediatamente. Né? Esse aqui foi o segundo que virou meu jogo 10 perfeito com louvor aí. Esse é espetacular, cara. Nossa senhora. Esse aí Meu Deus do céu. Que caiu na minha mão meio que por acaso, porque a ironia das ironias, na época eu ouvia falar dele, jogo econômico. Qual que é a graça de jogo sobre economia? Hoje em dia é de longe que tipo de jogo que eu mais jogo, né? Mas, pô, tem o que dizer, né? O jogo tipo War, né? Ele parece um jogo de guerra ali, mas o teu objetivo é ganhar dinheiro ali com a desgraça ali, manipular os países, né? Botar os exércitos pra morrer quando não são mais úteis, né? E arrancar dinheiro dos países, né? Pro seu próprio bolso. É espetacular, cara. Esse jogo, cara, passou mais de 20 anos aí desenvolvendo, né? Um jogo que ele começou a fazer nos anos 80, Isso é importante. Né? Conta aí pro pessoal, Lucas. Conta aí pra quem não manja, né? Acho que o cara tira da orelha, né? 20 anos desenvolvendo, cara. E é curioso, né? Numa época ele nem conhecia na época os 18x, até porque ele nem tinha, né? Assim, só tinha o 1829, que nem foi muito conhecido assim, né? E ele já foi pensando nessa coisa aí de fazer o controle por ações, né? De um jeito diferente. Isso. Antes também dos Scooby Rails e tudo, né? E com essa ideia, não. É um jogo, né? Que é de guerra, mas não é de guerra, né? A guerra ali é só um pretexto para você fazer dinheiro com o negócio, né? Então você tem ali aqueles 6 países, né? Que são fixos. Não importa com quantos jogadores vão ser sempre os mesmos. E quem joga são os países na mesma ordem ali. Dependendo de quem controla cada país. E quem controla é quem mais investiu dinheiro, né? Comprou lá os War Bonds, né, os títulos de guerra lá, aqueles países. Que é uma coisa histórica, real, né? E foi outra coisa que me surpreendeu, né, quando descobri que realmente existiam, né, essas coisas, é como se fosse o tesouro direto lá, só que você tá financiando, né, a guerra lá do país e aquilo ali vai te pagando dividendo, né? No jogo, né, você fazer isso te dá direito, né, de você controlar o país se você é quem mais comprou, né, e receber dividendo independente de quantos você pegou, né? Então você pode, de repente, você só tá controlando a França, mas você tá ganhando dinheiro ali toda vez que a Alemanha, né, vai distribuir rendimento, né? E outra coisa também que é espetacular, né? Os países mudam de mão, né? Então sai de um, vai pra outro, né? Você pode ficar sem país nenhum em alguns momentos do jogo. Isso é uma coisa até que eu acho que, se me permite falar um pouco mais desse aí, porque desse aí merece, né? Merece. É uma coisa que hoje em dia, né, assim, causa um estranhamento, né? Assim, o pessoal ficou mais, né, essa coisa dos erros modernos, assim, tem um certo medo, né, de jogo que é frágil, né, como o pessoal chama, né, que pode ter muita reviravolta e as pessoas se ofendem, né? Eu conheço um cara que odeia mortalmente o Imperial, ele diz, com esse jogo você pode ganhar o jogo sem jogar, porque na cabeça dele, assim, se você tá, né, numa situação que você não tá controlando país nenhum, você não tá jogando. Então, você assim... Você tá jogando. Pois Você tomou a decisão de ficar nessa posição, exato, né? Que inclusive às vezes é muito útil, né? Porque nesse jogo, se você não tá controlando país nenhum, ele te dá o direito de comprar as ações, né, sem você, né, tá com a carta de investidor lá, né? Você tem essa modalidade lá, né? Então é um jogo que, assim, quando saiu, ele virou, né, uma coisa assim que se falava demais dele no BGG, né? Assim, o cara foi super ultra respeitado, já tinha começado, né, a carreira
carreira com um jogo que foi bem elogiado, que foi um Antique, né? Que também é um jogo de civilização mais curto, mas quando saiu esse aí o pessoal, né, virou fã nele. Mas aí o tempo foi passando e teve essa coisa, né? O pessoal foi preferindo esses jogos assim com menos conflito, né? Menos interação, né? Essa coisa de você meio que fazer a sua coisinha aí. Não existe isso nesse jogo, né? Esse jogo é tudo entrelaçado ali, não existe o jogar sozinho, né? Ele mesmo foi migrando pra isso, né? Exatamente, o navegador, depois Concórdia, que foi o hit dele, né? Isso. Já tá bem mais azeitado pro gosto da época, né? Isso. Agora é interessante, né? Foi até... A gente atrasou demais pra gravar esse negócio, mas foi até que veio a calhar até de gravar hoje, porque por coincidência... Por quê? Ontem eu joguei o Seven Empires. Ah, que é o mais novo, né? É a implementação que ele fez, né? Meio que pra adaptar ao gosto moderno, né? É uma reimplementação do Imperial? Do Imperial, é. Olha, não sabia disso, cara. É, pois é. Então, assim, tem várias coisas que incomodam algumas pessoas, não a mim. Eu acho o jogo perfeito, não tenho que reclamar do jogo, mas que você pensar nessas pessoas, né, que se incomodam com certas coisas, ele meio que resolve bem, assim. Como sempre, né? Um cara que, dependendo do tipo de jogo que faz, é sempre bem elegante, né? As regras enxutas ali. Então, por exemplo, né? Chama Seven Empires porque tem 7 impérios ali, né? Ele acrescenta ali, né? O Império Bizantino ali. O que acontece é que fica muito mais difícil as pessoas ficarem sem país, né? Mesmo se você tiver com mesa cheia, eu joguei com 6 pessoas, tá? Então, como tem uma a mais, já dificulta isso. E ele ainda cria regras de que se você não tiver controle no país nenhum, você tem coisas que você faz na tua vez pra isso, né? Então, esse é um jogo que a vez é de jogador mesmo, é de mesa, não é de país, né? Então, assim, se você está sem controlar país nenhum, você tem o direito, por exemplo, de controlar um país que ainda não foi controlado se você é acionista dele, né? E também dá direito de você botar, né, uma opção lá é você botar uma unidade militar num país que você tem ação e tudo. Então, tem esse tipo de coisa. É um jogo que, outra coisa também que acontece muito com quem não entende o Imperial, né? Eu tava jogando pela primeira vez, aconteceu comigo da primeira vez que eu joguei, né? Ainda bem que eu não desisti. Quando você joga no começo, né? A gente já falou de outros jogos que tem isso, né? Os jogos têm regras simplérrimas, né? Mas você não é óbvio o que fazer com elas, né? E uma coisa que o Imperial tem, né? É que o que move o jogo é taxação e investidor. Isso. Então existe a ação de taxação, que é o que faz com que o país, né? Você vai ver lá quantos territórios ele ocupou, né? E ele vai avançar aquilo ali no track, né? Do poder do país, né? Que é o que determina o final do jogo, inclusive, né? Quando um país chega no máximo lá e vai recolher dinheiro pro país, né? Você pega essa quantidade de lugares que você ocupou e as fábricas também, né? Isso aí também dá aumento lá no track. Subtrai lá das tropas que você tem, que aliás essa é uma coisa que dá aquela coisa sarcástica brilhante desse jogo, né? Que você mostrar que as forças armadas não estão nem aí, né? Você tá controlando aquilo aí, o teu objetivo é ganhar dinheiro, né? Então assim, você tá perto de taxar, você bota todo mundo pra morrer mesmo, porque aí o país vai ganhar mais dinheiro com isso, que é menos boca pra alimentar, né? É, meu Deus, é. E isso é o que a ação de taxação faz. E tem a que tá no extremo oposto ali do rondel, né? Esse é um daqueles jogos que tem aqueles rondelzinhos ali de ação, que é o de investidor, que é quando se coloca dinheiro no cofre do país, quando você compra ações, que você vai, depois na parte da taxação você vai tirar esse dinheiro, e permite que as pessoas, né, comprem ações ali dos países e recebam o dividendo se você tem ação naquele país que chegou lá, né? Então, assim, são essas duas ações que controlam, tudo o resto é acessório, né? Criar canhão, navio, mover o pessoal no mapa, essas coisas. Isso. Produzir, fazer fábrica, isso é acessório. Então, o objetivo é ganhar dinheiro com essa bagunça toda aí, né? As guerras estão lá como acessório, né? Então, assim, uma coisa que é tanto brilhante no termo do significado do tema do jogo ali, né? Como é o que move o jogo, né? Então, se a pessoa não percebe isso, ainda mais quem é da nossa geração aí que cresceu jogando War, né? Você acha que fica lá, né? Criando exército, brigando e tudo, e o jogo não vai pra frente, não termina nunca. É, quase todo mundo que fala isso, que fala que demorou muito, provavelmente não jogou o Rondel, né, cara? Exatamente. Porque todas as ações do Rondel são boas. Nunca vai parecer ruim, por exemplo, construir tropas, que é de graça, né? Cara, nunca vai ser ruim mover suas tropas. Nunca vai ser ruim construir uma fábrica nova. Então, se você vai fazendo, as pessoas vai fazendo meio que cada um andando uma casinha. O jogo não passa. Joga bem quem consegue ler o timing e o contexto de tudo que tá acontecendo pra pular essas ações e chegar nessas duas que você falou, seja pra avançar o track na taxação ou na hora do investidor, que é a hora que você ganha dinheiro, né, que é onde você vai colher teus dividendos, né, também pra poder reinvestir e comprar mais bondes e melhorar a tua posição no jogo. E essa coisa, né, de demorar demais é uma que ele fez também no Seven Empires lá, pensando nisso, é um jogo de número fixo de rodadas. Ah, é? Então, assim, você tem uma quantidade de décadas lá,
em que cada uma delas, todos os países vão jogar. Não se corre o risco, né, de o jogo durar pra sempre. Aliás, é um jogo, né, que ele dura mais rápido, né, que o Imperial. Mas é curioso, né, ele dura bem mais rápido que o Imperial pra quem não tem experiência no Imperial, né, porque Entendi. É aquela coisa, assim, o Imperial, né, a minha primeira partida não terminou, porque chegou uma hora da noite que a gente, vamos ter que... Mas hoje em dia é um jogo que eu jogo super rápido, porque assim, eu jogo com pessoas que já sabem ali, o que termina o jogo é taxação, então vai chegar uma hora que vai todo mundo tirar dinheiro do bolso pra pular espaço no rondel lá, pra ficar só taxação, investidor. Exato. Cara, quantas pessoas sabem jogar, o jogo pode terminar, inclusive, muito rápido. Sim, eu já tive partida de 1h15. Eu tenho a versão que é a Imperial original, mas é uma edição mais nova, né? E aí, no próprio manual, ele coloca, assim, cara, um aviso de que, cara, o jogo pode terminar muito rápido. É mais porque vai ficando cada vez mais rápido, né? Porque, assim, as taxações vão não fazendo pular cada vez mais espaço. Né? Então, isso. O povo a gente ainda tá no meio aqui do track, vai demorar ainda metade do jogo, não vai nada, porque não vai nada, metade, 2 taxação. Né? E assim, quando o meu voto, e acho que é o jogo que tá aqui no top, é o Imperial original. Sim. Mas o 2030 aqui no caso, cara, olha, serve igual, né? Vamos dizer. Sim. Eu acho um pouquinho abaixo por questões muito tranquilas que não mudam, assim, a experiência como um todo, que seria por causa que o Imperial 2030, eu acho que o mapa é maiorzão. Menos briga, né? Então ele é mais aberto. Tem bastante briga, porque eu acho que o jogo compensa bem isso, mas é mais claustrofóbico ali, o original, aquela Europa apertada ali. Fica mais todo mundo frente a frente, sabe? A chance de você ser atacado é maior. E tinha algumas questões ali que aí não vai dar pra gente entrar aqui no mérito, né? Mas se usa carta de investidor ou não usa, né? Se a forma do Imperial original pontuar lá a taxação ou outra. Então tem nuances ali que não vem ao caso. Eu gosto da experiência clássica. É pra mim a melhor. Um baita jogo, cara. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele tava em terceiro. Olha, aí fez assim, pô, que time legal que a gente montou, né? Porque, pô, não foi só a gente, né? Dá pra ver, obviamente, que eu e o Lucas, a gente é apaixonado pelo jogo, mas não somos só nós, né? Tem as pessoas aí que gostam. A gente falou tanto que eu nem ouvi os áudios, cara. Olha só. O que tem de áudio? Foi mal, galera. Foi mal. Tem 3 áudios aqui, cara. Pô, foi mal, galera. A gente se empolgou aqui. Vamos lá, ó. Não tenho muito que eu possa falar do Imperial em si clássico. Infelizmente, nunca joguei a versão clássica do jogo. Mas eu já tive por muitos anos na minha coleção Imperial 2030, que é uma releitura mais moderna do jogo, né? Com algumas alterações ali. O pessoal fala que é um pouco mais tranquilo o jogo. Com toda certeza é um jogo excelente. É um jogo que mistura ali o econômico com um pouco de conflito, né? Embora os jogadores que tentem encarar como War normalmente percam o jogo, mas é um jogo muito interessante, vale muito a pena, eu recomendo pra todas as pessoas. Você acaba encontrando ele até barato no Brasil, teve reprint recente também do jogo, então acho que vale, é um jogo a se ter na coleção, sim, com toda certeza, pelo menos a edição 2030, que é a que eu joguei. O pessoal com toda certeza consegue trazer melhores comentários sobre a versão clássica. Bem baratinho mesmo, cara, e vale a pena, viu, pra quem não jogou. E se um dia aparecer a versão clássica, foi a que eu escolhi ter. Imperial é um dos meus jogos nota 10, assim, né? Já foi objeto aí também de vários comentários, né? De episódios e tudo mais, assim, é uma das pérolas do designer, né? Eu gosto do navegador, eu nunca tive a oportunidade de jogar o Antique, mas até já joguei um outro obscuro dele, o Burgum, eu acho, né? Mas, assim, jogos que não me empolgam nem 1% de uma partida de Imperial sem a carta do investidor. Aí, é bom deixar esse meu toque pessoal. A carta do investidor, pra mim, ele traz algumas vantagens, mas pra a tensão de você jogar o jogo com todos os jogadores em todas as rodadas poderem adquirir ações daquele país, né, títulos daquele país, gera uma tensão muito grande na mesa, assim, né, podendo os países, né, rodarem de mão, né, titularidades dos países rodarem com muito mais facilidade. Torna-se um jogo muito mais tenso, muito mais interessante jogando-se sem a carta do investidor. Eu acho que com certeza também é um jogo que merece a gente conversar mais, né, eu não joguei a nova edição que saiu, né, que na verdade eu acho que não tem a pretensão de substituí-lo, né, mas substituir a edição original, mas de tornar realmente um novo jogo. Não joguei, pelo que eu li, não me empolgou tanto, né, porque tira dele essa parte econômica que eu gosto muito, mas jogarei sim, com certeza, é um design que eu admiro bastante. A questão do carta investidor talvez seja uma das discussões mais longas do BGG, né, que tem. E engraçado que eu não sou radical nem pro lado nem pro outro, viu? Eu gosto do jogo demais. Eu gosto dos dois, outro, cara. Fico feliz de qualquer um delas. Assim, eu prefiro ser igual o Daniel. Se puder, tipo,
pessoas que eu sei que sabem jogar, eu prefiro jogar sem. Mas o jogo também fica um pouco mais demorado. E a carta do investidor também gera umas situações interessantes, né? Às vezes, como a carta do investidor vai andando, né? Só para as pessoas entenderem, é uma cartinha assim que vai andando, né? Você usa e vai pro próximo. E num determinado momento lá, aí só quem tem essa carta pode comprar uma nova share, né? Ou seja, comprar uma nova ação aí de um país. A não ser que você esteja sem país, né? Que aí mata o argumento lá, você ganhou sem jogar, não. Eu fiquei sem país de propósito pra ficar coletando lá minhas açõezinhas aí. Se você é o Banco Suíço, né? Que é o jeito que eles nomeiam, né? Depois nas versões mais novas, aí você pode sempre comprar, né? Então, isso é uma grande vantagem. É um jogo sensacional, né? Vamos lá aqui, ó. Tem mais um áudio aqui, ó, Pedrão. Aí na terceira posição, Imperial. Um jogo bom, de fato, né? Hoje, inclusive, não sei se ainda se mantém isso, mas em termos de mercado é um jogo relativamente barato de você ter ele na sua coleção. E ele une, para quem gosta, por exemplo, de um jogo de conflito de mapa num território ali, né? Ele une essa questão a um mercado, né? Então, o jogo passa a ter esse ganho e esse aspecto muito interessante por fazer a união dessas coisas. Eu acho ele extremamente original, não teve nenhum outro jogo que tenha feito sequer algo parecido com isso, então nenhum outro jogo que eu joguei, obviamente, né? Pode ser que tenham já títulos aí que façam essa boa conexão. Eu acho que o Imperial alcança isso de maneira bem singular e é um jogo bem legal realmente aí para ter na coleção, justamente por não ser tão difícil de conseguir nem tão caro. É uma ótima opção aí para quem quer um bom título na estante. Pedro, eu acho que gosta, mas não tanto quanto a gente, né? Pelo visto. No final das contas, você recomendaria o Seven Empires aí para quem tá começando, Lucas? Sim. Eu acho que até pra quem tem esses, né, o gosto mais, né, do moderno aí, eu acho que vale a pena, né? É um jogo muito bom. Eu, né, prefiro Imperial por motivos óbvios aí, né? E assim, aquela coisa, né? Eu acho que pra quem já anda de bicicleta, você não precisa de rodinha mais, né? Então muito bom. Mas é um jogo excelente, né? Como falei, eu joguei com mesa cheia lá, né? A gente gostou demais. Tá bom. Eu jogaria, né, sempre tivesse oportunidade, mas vou ficar com o meu Imperialzão original. Sensacional. Então vamos lá pro número 2. Número 2 é alguém que já foi falado aqui e apareceu, ó. O Brass Lancashire. Como é que fala isso aqui? Lancashire? Eu acho que é Lancashire. Você sabe falar? Lancashire? Ótimo. O Brass, que em teoria é o Brass original, certo? Na época era só Brass, inclusive. Era só Brass, aquele design mais seco, né? E aí fizeram essas repaginadas aqui que deram esse nome pra ele. Cara, eu gosto muito desse jogo. Eu sempre gostei, sempre defendi. Eu acho pra mim o melhor jogo do Wallace. E é bem isso, você vai ver ele no BGG, né? Foi até comparar aqui agora pra ver de novo. E ele aí no BGG, pra você ver como é que é, né? Ó, no BGG ele tá na posição 20. Cara, uma diferença, né? Se for pensar, né? Pois é. De 1 pra 20, né? E acho que muitas pessoas que conheceram o Brass Birmingham nunca tinham jogado. Eu acho que esse Kickstarter trouxe os dois e foi a primeira experiência. E tem o efeito também que quem gosta, né, já vai gostar e quem não gosta dificilmente vai jogar o novo, né? Eu acho que por isso que toda vez que sai uma versão nova, né, é comum você ter esse efeito, né? Sei lá, os Twilight Imperium, sei lá, o cara que jogou o 3 e achou horrível, ele não vai querer jogar o 4. Não vai ser a mudança que vai mudar, né? Então acho que tem, né, essa tendência de você ter essas novas versões, né, acabarem, né, indo pra cima, tem isso também, né? Pois é. Mas ó, vamos primeiro ouvir aqui, ó, vamos ver o que o pessoal vai falar. Vamos falar de Brass, um jogo que, confesso, nas primeiras partidas não gostei muito, né, mas depois fui vendo e entendendo mais as nuances aí das pérolas aí do Martin Wallace. Com certeza é um jogo que todo fã de jogos econômicos, né, deve conhecer. A ideia do jogo, né, que gira muito em torno de um conceito que eu gosto bastante, que é de você pegar um pouco carona nas ações dos outros e você aproveitar um pouco das jogadas dos colegas. Então ele tem uma interação não direta, mas indireta muito forte. É um jogo que ele trabalha isso de uma forma muito interessante e as duas versões são muito boas, tanto o Lancashire como o Birmingham. Tem seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Eu até recomendo você jogar as duas têm pontos bons. Eu prefiro mais o Lancashire, já falando aí o meu voto, mas o Birmingham tem pontos positivos, que eu acho que quem gosta de um, assim, vai gostar do outro também, mas pode ter uma preferência aí, com certeza, aí vai do gosto de cada um, mas com certeza merece estar no top aí de qualquer lista de um Ark, jogo e dos fãs de jogos econômicos. Eu tava vendo que ele chegou a ser número 7 no ranking. Olha só. Em 2011. Então, boas partes dessas notas que estão segurando é dessa época ainda, né? Pode ser.
Aí na segunda posição, o Brass Lancashire, né? Acabei de falar ali a respeito do Birmingham. Os dois ficam realmente muito próximos pra mim, mas eu gosto muito mais desse fator punitivo aí que pode ter o Lancashire, principalmente com relação à questão de mercado, o mapa dele, entendo que é um mapa um pouquinho mais apertado, ele gera muito mais proximidade ali com os outros jogadores, chances de bloco. O Lancashire, ele tem uma objetividade e uma forma de se jogar que eu acho mais interessante de fato aí do que o do Birmingham. Então, mais do que merecido ele estar extremamente bem posicionado nesse top 10 aqui da Arqueojogos. Como eu falei, eu acho que ele é a receita original ali de bolo, numa época onde algumas coisas incomodavam menos, né? As pessoas às vezes se incomodam, que ele tem um mercado lá que é você flipando uma carta pra saber. E, cara, pra gente a gente sempre adorou. Pô, a gente fala, cara, que legal, dá uma tensãozinha. E aí as pessoas já gostam mais que o outro tem mais caminhos. Cara, começa a falar esse papo, tem muitos caminhos pra vitória, eu já fico, eu já me fico desconfiado também. Tudo bem, não, nada contra, né? Assim, gosto é gosto, mas eu acho que isso não é uma evolução como as pessoas tendem a entender que isso é uma melhoria absoluta no jogo, né? Que todo jogo deveria ser assim, enquanto que eu acho que não, né? Você pode ter caminhos bem definidos e são os jogadores que, através da dinâmica ali da mesa, que vão fazer aquilo, ver o que valia mais ou menos. Eu acho que, não sei, eu tenho na minha cabeça que foi muito fruto do tempo mesmo, a preferência pelo Birmingham de forma geral, sabe? Foi um acerto, tem que bater palmas pros caras. Sim. Os caras tiveram uma leitura excelente do mercado, daquele momento, do que faria sentido, e toda a produção que... Mas tem pessoas que falam que não gostam, ficou muito poluído, né? Que acho que essa que era a ideia mesmo, né? Representar ali o ápice da Revolução Industrial. Em termos de mercado, foi um acerto, tá aí, ó, justificado. Há quanto tempo já, e ninguém destrona os caras, tá ligado? Se for destronar, provavelmente vai ser o novo que eles vão fazer agora. Então, é um excelente jogo, o Birmingham, mas eu acho que do nosso gosto aqui, do pessoal como um todo, o Lancashire é realmente superior por uma questão de apresentar aí características que nos agradam mais, né? Sim. Mas é um jogo muita interação, você não pode jogar sozinho, né? Tem uma série de questões que são muito gostosas, e a gestão de mão dele, que também é bem interessante, eu gosto disso em jogos, né? Você tem que resolver aquele pepino ali, né? Como é que eu faço aqui render, né? Não é apenas o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer. Eu gosto de jogos que dão essa decisão. Muita interação, né? Ali, como o Daniel falou, né? De você pegar carona nas ações dos outros, né? Nas fábricas dos outros. É mais controverso, né? Você vai ver que ele é mais controverso que o Imperial, que tá no terceiro. Dificilmente vai ter alguém xingando o Imperial aqui no grupo, né? Nosso. Não sei, vamos ver, né? Depois a gente expulsa, né? Eu acho que faz jus, sabe? Às vezes eu fico pensando se ele merecia estar em segundo aqui, mesmo eu gostando muito. Ainda fico pensando que tem outros clássicos, mas tá bem representado aqui. Principalmente considerando a versão original dele lá de 2007, né? Acho que tá bem representado aqui. Bom, Lucas, então agora a gente vai pro nosso número 1. E assim, ó, esse aqui, cara, eu dificilmente... vou até falar, se fosse bem na época que a gente fez a lista, cara, que já faz tempo que a gente fez a lista, eu acho que seria mais difícil de adivinhar. Agora, talvez seja um pouco mais fácil, mas não vamos dar a matar, mas duvido que alguém tinha chutado que seria esse jogo. E, ao mesmo tempo que quando a gente viu, a gente ficou muito feliz com o resultado. Lucas, rufar os tambores aí, Zabuzeta. Quem que é o Arqueojogo? O jogo, né, merece ser desenterrado por todos, segundo o Arqueojogos. Nossa, por todos. E está sendo, inclusive, neste momento, por uma nova produtora, né? De Franz Benner de longe, Container. De 2007. Nossa, aí foi uma alegria também quando eu vi o resultado. E, cara, que coincidência, né? Que agora, cara, não apenas vai ser o Kickstarter, como vai lançar no Brasil, cara. Pois é, eu fiquei impressionado, assim. Aliás, fiquei muito feliz, porque... Que coisa maluca. Acho que falta jogo econômico, né? Assim, bem raiz mesmo saindo por aqui, né? Como você falou, né? O Imperial 2030 foi o único, assim, que saiu, né? E ainda assim teve pouca divulgação e tudo, né? Teve vários erros também da produtora na época que não ajudaram. Mesmo assim, eu acho que era uma questão já que o timing não foi o correto, né? Acho que tinha um negócio faltando tabuleiro também, tinha umas coisas assim, né? Tinha. E também, cara, saiu de uma época onde o pessoal tava querendo jogar Terra Mística. Já tinha passado. Pois é. E é legal porque, assim, falando Container, né? Assim, a gente tava falando essa coisa, né? De pouca interação, de jogar sozinho, das modas do jogo
solo. Isso é o contrário de tudo isso, né, cara? Esse jogo é impossível jogar sozinho, mas você pode, nem que você queira, não tem como, porque tudo neste jogo te força a interagir com os outros, né? Ele modela ali, né, um sistema econômico, né, com economia fechada, mas que tem uma ação, né, que é a única em que entra dinheiro no jogo, que é, inclusive, aquela que também te força, né, a não querer fazer nada sozinho, né? Então, qual que é a ideia do jogo? É uma economia ali em 3 níveis, tá? Você tem suas fábricas que produzem ali, né, os containers, né, de 5 tipos de mercadoria diferentes. Aí, isso aí você pode vender para os portos ali, né, dos outros jogadores, e aí já você não pode vender para o seu próprio porto, né? Aí já é o primeiro nível que você é obrigado, né? Você tem que vender para outra pessoa e a pessoa que quiser comprar, você é obrigado a vender para ela. Ó, isso é importantíssimo. Você define os preços das coisas, é uma economia ali que de fato é livre o jogo, tanto é que é daqueles jogos ali que a gente diz que é até frágil, né? Você pode quebrar a economia ali, depende se o pessoal aloprar demais. Pode quebrar. Pode quebrar, aconteceu comigo, inclusive. E aí tem o terceiro nível, que é quando você pegar os seus barcos ali, que eles são móveis, né, ao longo da mesa, e você cata lá, né, os containers ali no porto dos outros, você não pode pegar do seu próprio porto de novo, e aí você manda pra uma ilha, quando você manda pra ilha, você dispara um leilão. Esse é o único momento do jogo que você poderia fazer algo sozinho, porque quando tem um leilão cego, né, todo mundo dá o lance ali sem revelar, revela ao mesmo tempo, e aí a pessoa que tá vendendo, né, que tá leiloando ali os barcos cheios de container, né, cabe até 5 ali, a combinação que você quiser, ela decide se ela pega a oferta maior ali, né, que foi feita, e aí se ela pega também o mesmo valor do caixa do jogo, né, ou ela pode pagar pra ficar com aquele carregamento. Se você paga pra ficar com aquele carregamento, você tá tirando mais dinheiro da economia do jogo, né, então vai ficar chance do negócio todo falir, né. Agora, se você aceita, né, você tá botando mais dinheiro dentro da economia, então não só você tá ganhando dinheiro, como tá entrando mais dinheiro no jogo também, né, como o fato das coisas estarem comprando e vendendo significa que tá crescendo, então você dá também um lance, né, no mercado, né, no carregamento de outra pessoa, tá fazendo entrar mais dinheiro que depois pode vir pra você também, né, então esse é um jogo que realmente tudo ali tá entrelaçado, perfeitamente, né, conectado, né, um jogo que não existe, né, aliás, eu posso até soltar a piadinha que fizeram, né, quando agora não tem jogo que anuncie que não apareça um sujeito, né, assim, do nada pra dizer, tem variante só? Aí alguém tava comentando uma variante só, aí você vê quantos containers você consegue botar na boca ao mesmo tempo. Não, isso é impossível, cara. Porque é impossível. Esse é um jogo que, assim... Não faz sentido, cara. E é um jogo, inclusive, não faz sentido nenhum. E é um jogo, inclusive, que quanto mais gente, melhor, né? Porque tem muito dessa coisa, você ter aquelas alianças temporárias ali, opa, o cara que joga depois de mim é o cara que tem mais armazém do que fábrica, então eu vou fazer mais fábrica aqui pra vender coisa pra ele pegar de mim, né? Então, interação é tudo nesse jogo, né? Eu fiquei satisfeitíssimo. É um outro jogo aí que pra mim é 10 aí com louvor, né? Junto com o Imperial, junto com o Tigres Eufrates que apareceram aí, Chicago Express também. Aliás, eu fiquei satisfeitíssimo aí, porque no top 10 aí teve 1, 2, 4 jogos, né, que eu considero 10 com louvor, né? E tem outra coisa aqui, ó, o Container, cara, foi o único jogo que teve 6 pessoas que colocaram na lista. Ó, legal único. Demais. Então não foi nenhuma disputa, assim, nenhum outro jogo apareceu, né, em tanta lista nossa. Não dava nem pra criar treta com o critério de desempate aí, que não foi necessário, né? Não foi necessário, cara. É claro que quando a gente falou, né, pessoal, era o ranking pra mostrar o que nós tínhamos em comum. Então fica aqui simbolizado no Container o que os jogos têm mais em comum, né, que é um jogo desse, um jogo altamente interativo, um jogo que provavelmente não seria lançado hoje em dia, né? Tá sendo relançado, né? Mas eu digo, é um tipo de design muito arriscado pra ser feito hoje em dia. Eu acho que só foi mesmo porque virou, né, com o povo de X, né, um cult following, né? Porque isso. É um jogo que saiu aquela primeira edição, aí ela se esgotou, o pessoal cobrava uns valores absurdos, aí saiu finalmente uma edição, mas era aquela edição de luxo lá que também era caríssima, assim, né? Pois é. E não é o jogo que precisa disso, né, cara? Aquele barco da tamanho de uma chinela havaiana, né? Não precisa, cara. E foi legal que, assim, essa edição que tá saindo, eles fizeram questão de, nossa prioridade é fazer num preço razoável, né? Assim, então ela tá saindo, eu acho que é $39, né? O jogo que, comparado com os lançamentos aí que saem, né, de outras coisas aí, ainda mais um jogo, né, como esse que já o pessoal vendia, às vezes era $150, né? Pois é. Cara, o último lançamento de jogo que mais me lembrou a ideia de um container, me corrija se eu estiver errado, é o QE, cara. Cara, eu sou doido pra testar isso, nunca joguei, mas eu já ouvi falar. Você não jogou ainda, mas você entende o que eu quero dizer, né? Sim. De uma coisa tão aberta, assim, de quase um experimento de design, né? E esses jogos não pegam, cara. Pois é. Por isso que eu, assim, olha, tô por fora, não tô acompanhando nada de mercado nacional nem internacional. Por mais que eu adore o jogo, pra mim o jogo é maravilhoso. Eu te agradeço muito, Lucas, por ter me apresentado esse jogo. Opa. Um jogo, assim, que eu acho magnífico mesmo, sim, dos melhores jogos econômicos
econômicos que já foram criados, mas eu não consigo ver ele fazendo sucesso aqui no Brasil, cara. Posso estar errado, posso estar desatualizado, talvez o público... Vamos torcer pra você estar errado, viu? Porque precisava abrir mercado aí pra mais jogo econômico. Vamos ver. Mas não sei, cara. Eu acho que ainda estamos com muito resquício de pessoal... Como a gente falou do Brass Birmingham ali, sabe? Tomara que faça sucesso, cara, óbvio. E dê certo ir pra editora, que eu nem sei qual que é que tá trazendo e que, pela coragem de fazer isso. Mas, cara, é dificilmente um jogo, por mais que a gente tenha falado de vários outros jogos que a gente elogiou muito, o próprio Imperial, né, que também, o Chicago Express, todos esses que a gente falou, todos os jogos esses 50 jogos aí são bons jogos, cara. Sim. E um jogo desse, pode não bater com o teu gosto, mas nenhum desses é um design ruim. E o Container, talvez ele seja um dos mais divisivos, justamente por ele permitir tanta liberdade aos jogadores, né? Que é algo que ficou na cartilha de design depois que entrou essa onda aí dos euros mais, que a gente diz mais, né, mais modernos aí, que, cara, é meio que botar as coisas num trilho, né? Mas não num trilho de trem, né? Num trilho de montanha-russa, né? Montanha-russa, às vezes, bem sem oscilações, né? Ou seja, não tem como dar errado. O caminho já feito, né? Isso. É aquela coisa do caminho de vitória que a gente tava falando, né? Primeira vez que eu vi essa expressão, eu achava que era uma coisa boa, mas depois eu vi que, na verdade, é fazer com que você siga uma opção e vá nela até o fim, né? E quem fizer melhor é o vencedor. Né? E quem não der o azar de duas pessoas escolherem a mesma, né? Mas o Container é um jogo desse, cara. Um jogo que pode quebrar, é um jogo que, torço pra que façam bons materiais didáticos para as pessoas entenderem o que tá acontecendo ali, né? Porque é o tipo de jogo que, lendo o manual, talvez pode se interpretar, não a regra, mas se interpretar como jogar errado, né? Então, ele tem essas questões que, ao mesmo tempo, né, que pode dar errado, permitem situações muito únicas. E esse é o troca, então, né? assim, do mesmo jeito que toda vez que eu vou explicar as regras do Imperial, a primeira coisa que eu falo é não jogue que nem o War, senão você vai perder vergonhosamente. Né? Isso. No caso do Container, eu tenho que falar, não jogue como um euro moderno, assim. Você não tem esse negócio, vou construir toda a minha infraestrutura para depois ganhar em cima. Isso. Não faz isso, cara. Você vai fazer um motor, quando você tá né? construindo as coisas, você tá tirando dinheiro da economia. Se todo mundo resolve fazer isso no começo do jogo, que tem pouco dinheiro entrando, você vai quebrar a economia do jogo, né? Nossa senhora. Ou no mínimo vai arrastar muito, né? Então, tomara que o pessoal coloque isso nos manuais, que isso é uma coisa que o pessoal da Splotter faz direito. Eles botam, pelo menos, assim, nos que eu já vi, eles botam lá uma página, assim, cara, de guia, de dicas estratégicas, sabe? Tipo no Antiquity. Cara, não fica sem madeira. Se você ficar sem madeira, o seu jogo acabou. Né? No JXX, compre trens, né? Compre trens. Esse tipo de coisa que não são uma regra, mas deviam estar ali como indicações pros novos jogadores. Cara, muito feliz de ter o Container aí. Pô, cara, e ó, de novo a gente esqueceu da galera. Manda bala. A gente fica aqui empolgado falando, né? Vamos ouvir o pessoal. Vamos falar do nosso Top Container. Foi até objeto de um super episódio no mercado de ações, inclusive com a participação aí do Pedro. Um episódio que realmente, na época, né, que quando eu ouvi, explodiu aí um pouco minha cabeça. Eu já tinha jogado o Container, né, algumas vezes, né? Voltei a jogar um pouco mais depois. E é um jogo que, além de extremamente elegante, além de extremamente interessante, né, as decisões do jogo econômico, você vê a economia ali, né, acontecendo, girando, as compras e vendas dos bens ali negociados ali na sua frente. Então, assim, o jogo é uma aula de economia e, ao mesmo tempo, muito dinâmico, assim, muito simples até, elegante ao extremo. Sou um mega fã de Container, tá entre os meus tops, com certeza. As partidas deles foram sempre muito boas. Ele não é um jogo muito demorado, os jogadores jogando corretamente, isso é bom de se falar, né? Possível até que né, a depender do que os jogadores façam, ele pode ficar meio arrastado, mas recomendo muito Container, né? Temos até um episódio aí, como eu falei, que vale a pena ser escutado, um episódio muito bom, ficou muito bem gravado. E quem sabe a gente até regrava um dia aí, né, gente? Isso. Merece Container, com certeza merece a gente falar bastante dele. Muito bom, vamos ver aqui, ó. Pedro. E aí, no primeiríssimo lugar, Container, porque essa galera aqui não brinca em serviço, meus amigos. Essa é a verdade. Container é um jogo com... Eu gosto muito de falar sobre ele. Eu costumo citar ele como um jogo aberto, né? Ele é muito dependente, obviamente, da mesa. E eu sei que para alguns essa característica gera caos e ela é extremamente mal vista, mas para mim essa é uma característica extremamente
extremamente interessante e eu adoro jogos que vão, né, ou seguem mais por esse caminho. É um título fantástico, eu só tive boas partidas quando me envolvi com o Container. Óbvio que algumas acabaram sendo frustrantes justamente porque, como eu falei, tem uma dependência forte da mesa. É óbvio que para isso se concretizar precisa ter, para ser ruim, né, precisa ter uma falta de leitura, uma falta de afinidade com o jogo, né. Existem algumas características aí que podem estragar de fato uma partida voltada pro Container, mas o fato é que o jogo, ele é muito bem feito, é um design maravilhoso e que infelizmente, né, tem muita dificuldade aí de ser refeito, né, de ganhar um reprint. Vai ter. Quem tem, né, normalmente se agarra aí no jogo e fica com ele na coleção. Então, se você fica curioso, às vezes tem vontade de conhecer, procure alguém aí que possua o jogo, se disponha a jogar uma mesa. Ele tem alguns fatores que eu considero que não são tão fáceis e atrativos em termos de lidar, né? Porque o Container você precisa obrigatoriamente, na minha opinião, tá, gente? Jogar com 5 jogadores, eu acho que outros números acabam não cabendo. Então, realmente, um jogo aí com uma certa dificuldade de ver mesa, mas quando vê, brilha muito e muito forte. Então, Container na cabeça. Valeu, galera. É isso aí, você vê que tá denunciando o tempo que a gente levou pra conseguir gravar esse episódio. Pois é, eu ia comentar isso. Quando o Pedrão mandou, ainda nem sonhava que ia rolar esse reprint aí. E aí vamos ver o último áudio aqui, ó, do Fernando. Bom, o jogo tá em primeiro porque é um excelente jogo, né? Container é maravilhoso. Pô, a produção do jogo é muito boa. A edição Jumbo ali tem uns barcos quase que em tamanho real pra você colocar os containers. O jogo é excelente, economia fechada ali. Você define o preço que você vai vender os recursos, coloca suas fábricas, define que fábricas que você vai construir. Ninguém sabe quais são os objetivos, quanto que vale cada container no fim do jogo. Meu, excelente, com toda certeza, disparadamente aqui, merece muito estar em primeiro lugar, é um excelente jogo, com toda certeza, como todos nós aparecemos pelo menos concordar em parte com isso, né? E excelente momento pra gente falar do Container, inclusive, porque essa semana foi anunciado que a Allplay vai fazer um Kickstarter de uma nova edição dele, né? Não deve ser uma edição tão grande quanto a edição Jumbo, deve ser uma edição intermediária ali, entre a clássica padrão e a edição Jumbo, mas com uma arte totalmente nova, que eles já divulgaram a capa do jogo, então excelente momento para falarmos de Container. Um jogo muito bom e que vai ficar um pouco mais acessível aí nos próximos tempos. O Fernando mandou depois o áudio, né? Já dá para localizar entre ter anunciado o reprint, mas não anunciado aqui no Brasil. Isso. O Fernando bem mais atento nas notícias, né? Deve ter sido bem quando anunciou mesmo, assim, né? Porque ele também já faz um tempinho que ele mandou os áudios. Bom, é isso, né? Eu acho que não podia coroar melhor essa lista aí. O Container, né? Pô, foi o jogo aí que apareceu em 6 listas das 9 e não apenas isso, mas apareceu bem ranqueado, né? Então, fica aí, né? Nossa homenagem ao DeLonge aí, que espero que eu esteja errado e que esse jogo dê certo aqui no Brasil, que as pessoas comentem dele. Depender da gente, só vamos falar bem. Só vamos falar bem, né? Bom, e é isso aí, ó. Essa foi a lista dos 50 jogos. Comentem aí, né? Tanto aí no Spotify, comenta na Ludopad, comenta lá no nosso grupo. O que vocês acharam, né? Você vê, pô, se nem entre a gente foi concordância, imagina pros outros, né? Deixa aí o que você acha de uma lista encabeçada por Container, né? Isso foi muito sensacional, né? Duvido que alguma lista foi feita assim já. E ficou bem variado, né? Assim, eu acho que temos de quantos designers tiveram aí, né? Quais que tiveram mais ou menos. Tô curioso aí. Qual que é o design? Aqui vai ter briga, hein? Vai ter briga? Você falou que Container deu certo porque não teve nem como resolver no critério de desempate, mas aqui teve. Porque assim, se a gente fosse considerar estritamente aí, né, o que costuma ser o cânone aí do que é autor de quem, teve um empate quádruplo aí de pessoas que apareceram com 3 jogos, né? Olha só. O MacGuts, né? Foi o Imperial, o Concórdia e o Navegador, né? Uhum. John Borer, né? Apesar de ele usar pseudônimos aí, né? Hoje em dia a gente todo mundo sabe que é ele, né? A dupla da Splotter, né? Os caras sempre fazem juntos, né? Também em 3 jogos. Agora teve um aí que depende de como você conta, né? Pode até ser 4, que foi justamente Martin Wallace, né? Então, tá. São 3 aí que ninguém discute, mas assim, se você considerar que o Age of Steam é um jogo dele, né? Assim, aí ele iria pra 4. Aí ele é o cara que mais apareceu. Aí ele iria pra 4 aí. E tiram do John Borer, né? Não, o John Borer nunca sai, né? Ou é John Borer, ou é John Borer mais Martin Wallace, é isso, né? Isso, exatamente. Então tá, entendi. Então se considerar o Martin Wallace na duplinha, o Wallace seria o cara que mais apareceu aqui. Eu acho, né, tá bem bom aí, né? Eu acho que considerando a nossa proposta aí de arqueojogos, né? Tem pessoal aí que publica desde os anos 90 jogos aí, né? Tá ótimo. Então, acho que todos eles, né? O John Borer, ele fazia
expansões ou variações aí de 1830 nessa época. Depois teve uma galera que teve 2 cada aí, né? Então, o próprio DeLonge, né? Entrou também com Gold Brown. Esse eu também fiquei muito feliz, que esse é um jogo que assim, meio obscuro, né? Mas acabou entrando, né? Foi mérito nosso, esse é nossa cara aí. O Vital Lacerda, né? Teve 2 aí também. Pra falar que a gente não coloca os caras, né? Não gosta dos pesadão moderno aí. O Cole Verne, né? Que é um cara que tá em ascensão aí, né? Entrou com certeza. Max Famia e o Root. Teve 2 do Corey Konietzka. Aliás, os 2 últimos são impronunciáveis. Ele e o Vlada Shvatil, né? Estão com 2 cada. Que me surpreendeu, assim, eu esperava ver mais coisas do Knizia e do Freeze, né? Pois é. Power Grid chegou a aparecer na lista? Power Grid apareceu, né? Tá lá atrás. Mas tá em 40, né? Apareceu, né? Mas o Fresh Fish, né? Eu senti falta demais dele, né? Porque eu sou fãzaço aí do Fresh Fish, mas... Cara, depois que a gente jogou aquelas ali no online, né? Que a gente tava jogando, eu confesso que se eu tivesse feito a lista depois, eu já teria colocado o Fresh Fish, cara. Teve alguns jogos nesse meio tempo que eu teria colocado, cara. Fresh Fish é um deles. Cara, eu acho ele brilhante, cara. A gente falou aqui de jogo que não faz muito sucesso porque é opaco, é frágil. Esse tem tudo isso, eu acho que por isso que eu gosto tanto. Eu tô numa partida online desde que eu tô naquela situação assim terrível, né? O pessoal que tá ouvindo aí, talvez sejam os que estão na partida aí, né? Que a gente abre nas partidas com o pessoal do grupo, mas tô numa situação lá que tem umas coisas que estão bem posicionadas ali, agora tem coisa que eu tô naquela coisa, ou eu vou me dar muito bem ou vou me dar muito mal, porque se eu conseguir botar uma coisa lá e sair uma estrela lá. E o Knizia, né? Outro que eu esperava mais aí, veio só com o Tigres Eufrates, né? Pois é, e o Arte Moderna, né, pessoal? Pois cadê, cara? Que é questão de, provavelmente espalhou muito, né? Acho que espalhou muito, né? O cara tem tanto jogo, né? E tanto jogo bom, né? Que eu acho que cada um deve ter votado aí em 1, 2 dele. E só o Tigres Eufrates que realmente teve vários votos, né? Que aí é concordância e foi lá no top 10, né? Exato. Isso aí não tem o que falar, né? E, assim, Mas o Arte Moderna eu achava que ia aparecer, cara. Pois é, eu votei nele. Eu também. Mas assim, eu acho que o que deve ter acontecido foi isso, né? Teve tanto jogo, né, dele que o cara tem tanto jogo e tanto jogo bom, né, que provavelmente diluiu aí a votação, né? Também acho. Cara, e a gente é um podcast que nasceu de um podcast de 18x. É verdade, né? Bem lembrado. Não apareceu tantos, né? Quanto eu imaginava. O pessoal achava que ia estar lotado de 18x. Não tava, ué. Eu imagino que até foi pelo mesmo motivo, né? Essa coisa que deve ter vários votos aí e foi diluindo, né? Mas o 46 ficou de fora, né? O 46 ficou de fora. Esse aí e o 46 ficou de fora. E foi o que meio que teve o renascimento aí dos... Não o renascimento, mas assim, a popularização, né? Assim, eu acho que na história aí do acesso aos 18x é antes e depois de 46, né? Você foi daquela era, você tinha que mandar um e-mail pro cara lá, pra daqui a 2 anos o cara mandar pra você, né? O jogo que ele fazia no porão dele, pra agora você tem um monte aí que você compra em loja, né? Kickstarter e tudo, né? Pois é, ficou de fora. E dos Splotter que ficou de fora, dos mais famosos, foi o Great Zimbabwe, né? Também não... é verdade. Que apareceu o Food Chain, apareceu Antiquity, apareceu Indonésia, mas o Great Zimbabwe ficou de fora, né? E ó, se tiver mais um que eu teria colocado aí, que eu sei que o nosso parceiro ali, né, o Victor Caminha, tava esperando ali, o High Frontier. Pô, Victor, se eu tivesse jogado do meio tempo, eu teria colocado. Porque eu joguei só o comecinho e adorei, e acho que só o Kist que colocou na lista esse aí, então não bateu no critério ali, precisava ter mais gente. Eu acho que é uma lista que aos poucos vai mudando, né? Se a gente for um dia fazer ela de novo, aí já vai abrindo também mais anos, né, que podem entrar, e a gente vai conhecendo jogos novos. Jogos novos não, né? Vai conhecendo jogos que a gente nunca jogou. Mas eu fiquei bem feliz, que eu acho que a ideia era que saísse uma lista diferente, né? E ficou a cara do grupo mesmo, né? E ficou a cara do grupo, por mais que tenha aí as discordâncias, no final das contas, acho que representou bem, né? Que é um podcast de pessoas que não basta ser só jogo mais antigo, mas a gente tem nossas preferências, né? De jogo de trevo, de leilão, jogo econômico, jogo interativo, né? Então isso acabou sendo refletido, apesar de ter jogos de vários estilos aí na lista. Então, obrigado aí, ó, todo mundo, deixa aí meu agradecimento a todo o time aí, cara, que gastou seu tempo pra fazer a lista, mandar pra gente, pra mandar os áudios. Foi bem legal aí a experiência. Pô, foi 3 episódios, pô, esse último aí vai fechar um episódio grandão ainda aí pra fechar com chave de ouro. Foi muito divertido. Lucas, valeu pela parceria aí da gente fazer essa maratona aí de falar de muitos jogos, né? Foi bem divertido. Faria novamente com o maior prazer. A gente tinha até comentado de fazer uma dos ouvintes. Verdade, hein? Compilar deles. Mas
né? Infelizmente, temos que vocês viram aí, né, que o tempo que levou agora pra sair de um episódio pro outro, pessoal, e estamos num impasse aí, né? E aí pra não causar aí mais pessoas esperando, né? Pior que os jogos não acabou, mas vai entrar num hiato, infelizmente, né? Cara, na outra vez que eu precisei me ausentar, o Fernando veio pra salvar, lembra? Foi logo que o Fernando entrou, e aí foi entrando os outros, e aí na minha cabeça eu achava que dessa forma nunca ia ter problema, mas não basta ter muitas pessoas, né, cara? Tá todo mundo envolvido com as suas questões pessoais, trabalho, etc. E na verdade o que precisa é ter alguém que, ou 2, 3 aí que conseguissem, né, que como muitos de todos aqui conseguiram em algum momento, puxar o carro, né? Sim. E, cara, tá muito difícil. Pra mim tá impossível. Eu não tô conseguindo. Então, cara, eu adoro fazer isso aqui. Adoro aí, cara. A gente é um público pequeno. Eu sempre falo isso, é um público pequeno, mas fiel. E eu gosto muito de conversar com o pessoal e trocar ideia e ver a recepção. Adoro estar aqui gravando com o Lucas, mas, né, com todo mundo que eu já gravei. Mas então, cara, não dá nem pra dizer quanto tempo vai ser esse ato. Se vai ser aí 1 mês, se vai ser 1 ano. Deixa aí no feed, não cancela a gente. Deixa aí que vai que as coisas se acertam, a gente consegue gravar um aí correndo, né? As pessoas se acertam, mas esse vai ser aí, por enquanto, um episódio que vai ficar e torcemos pra que a gente consiga se acertar aí e voltar a gravar o quanto antes. Isso aí. Enquanto isso, fica o nosso agradecimento pra todos vocês que nos ouviram. Obrigado mesmo, pessoal, pelo todo o carinho. A gente faz aí com bastante dedicação pra vocês esse projeto de tentar trazer esses jogos aí que às vezes, né, passaram aí fora e trazer as coisas diferentes. Pô, nem gravamos o jogo do entregador de pizza. Tem um monte de jogo pra falar, né, Lucas? Mas é isso, cara. Vamos estar lá no grupo ainda. Nem lá no grupo eu tô conseguindo responder. Tá difícil, gente. Tá difícil. Mas vai passar. Vai passar e eu acho que em breve aí, quem sabe, nós retomamos. Então, nesse tom no meio melancólico, me despeço aqui. Lucas, muito obrigado, meu amigo. Não, que eu agradeço. Bom demais. Bom demais. Vamos ver o que vai ser a repercussão desse episódio. Não sabem como nos alcançar, né? Nos mesmos canais de sempre. E nos vemos. Não sei até quando, mas nos vemos novamente aí em algum momento. Um grande abraço. Abração pra todo mundo. Até mais. Valeu, Lucas. Oh. Falou.